nome da faculdade, sejam todos bem-vindos hoje para esse encontro. Fiquei muito feliz com o tema proposto pela professora Noêmia. Meu nome é Rômulo Tavares, aos que não me conhecem. Sou coordenador dos cursos de gestão, assim como a Angélica, fundador dessa casa, né? Estamos nessa luta já há bastante tempo. E foi com muita felicidade que tivemos essa oportunidade de ter a professora Noêmia com a gente, um tema altamente atual, né? Porque justo na minha vez acontece tudo isso. E aí, o que é que eu vou fazer com a minha carreira agora? E em estarmos num curso de RH, o pessoal do terceiro período. Então, muito feliz com a presença, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui nesse nosso ambiente. E aí eu deixo as nossas queridas professora Angélica e professora Noêmia conduzir daqui para frente, para a gente poder deleitar esses momentos que nós vamos ter aí por diante. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Bom, boa noite, né? Desde já dar boa noite a todos vocês, tá certo? Nós vamos hoje, né, ter uma conversa bem descontraída, bem gostosa aí com a Noêmia, né, com a pessoa que eu venho trabalhando, já conheço, já tem um tempo, assim, um ano mais ou menos, mas a gente, o semestre vem trabalhando juntos, né, Noêmia? E, assim, é uma profissional, assim, uma competência aí que vocês vão ver, né, bem proteana, inclusive. Noêmia Araújo Rezende, ela é coach executiva, né, analista comportamental, certificada pela IBC Coaching Ohio University, tá certo? É Scrum Master, certificada também internacionalmente pela Aliança Scrum, especialista na área de gestão 3.0, cofundadora da Intelectus Treinamento e Desenvolvimento Humano e doutorando em difusão do conhecimento pela IFBA, né? Então, a proposta hoje é falar justamente sobre carreira proteana, né? O mundo mudou logo na minha vez, então a gente vai ter como esse tema, e a ideia é que, à medida que ela for falando, né, vocês podem fazer perguntas, mas a orientação é que vocês podem ir colocando no chat as perguntas, né? Eu gostaria de pedir para que todo mundo mantivesse os microfones fechados, tá? E vocês fossem fazendo essas perguntas no chat, porque eu vou ficar aqui pegando as perguntas, anotando, e aqui e ali eu vou interrompendo Noêmia para que ela possa, né, à medida do possível, vai responder, nem se preocupe que ela vai responder todas as perguntas, ok? Tudo certo, gente? Então, eu passo a palavra, assim, eu vou passar para a Noêmia, né, que é a primeira vez, Noêmia da Bahia, está morando aqui desde o início do ano. Então, Noêmia só é uma turma de recursos humanos, tá certo? Que estão, como vamos falar agora, terceiro período, primeiro período. Então, a gente está aqui para essa troca. Eu acho que é muito importante nesse momento e num tema tão atual, não é verdade? Então, fique à vontade, ok? Eu vou iniciar a fala agradecendo ao nosso coordenador Rômulo. Um prazer inenarrável estar aqui, porque é um espaço riquíssimo, é um espaço que a gente bate esse papo. Professora Angélica, a senhora sabe que eu sou sua fã. Eu sou suspeita. Então, assim, aqui existe, né, toda uma relação construída. E o quanto admiro a professora Angélica. Gente, aos nossos queridos alunos que estão aí presentes, na área de RH, área que eu sou apaixonada, então eu sou suspeita de falar de qualquer coisa. A Ana Paula, que hoje atua na área de RH, lá da Bahia, e assim, só para fazer um link, eu nasci no Rio, morei na Bahia, morei em São Paulo, e agora eu moro em Recife. Então, assim, é um ping-pong, e assim eu começo a entender da onde é que eu estou, aonde é que eu estou, aonde foi que eu nasci, que eu já me perdi. E a ideia é que a gente traga a discussão de carreira proteana, justamente, tudo mudou logo na minha vez. Eu queria pedir licença para compartilhar o material. Por favor, quem estiver aí presente, sintam-se completamente à vontade de colocar as perguntas. Posso compartilhar a tela, professora? Pode, Noemi. Inclusive, assim, eu queria até avisar, né, ao pessoal que o material a Noemi já disponibilizou, já foi encaminhado, né, para a Flickr, né, tá com o Rômulo, tá comigo, então, vocês, se não receberam, vão receber esse material, tá ok? Então, nem se preocupem, ok? Pode começar, podemos começar, tá bom, Noemi? Eu vou só desligar meu microfone para não ter problema aí, para não reverberar para você, tá? Aqui a gente inicia, estou compartilhando minha tela. Vocês estão visualizando?
Sim, professora, estamos visualizando sim, está ótimo. Então, esperando aqui só o material aparecer, e aí a gente pergunta, Noêmia, o que você traz que tudo mudou realmente na minha vez? Então, de uma forma bem clara, o que a gente vai ver hoje? O que essa noite, que eu não tenho horário, eu posso ir até meia-noite, gente, 1h da manhã, não tem horário. Brincadeira, viu, professor? O que a gente vai ver hoje? O mundo da mudança, o que é o mundo VUCA? Qual é o conceito realmente de carreira proteana? O que mudou na minha vez? E ao final da noite, vocês vão entender qual é a relevância do autoconhecimento, quais são os skills, as competências essenciais para o mundo VUCA. E aí, a gente vai ver ainda o protagonismo como fonte de respostas. Então, assim, é o que a gente tem para discutir e o que o final da palestra vai trazer para todos, né? De uma forma bem construtiva. E aí a gente percebe que existem algumas explanações em redes sociais, não acabe agora não. Gente, estamos diante de um cenário da pandemia, mas antes da pandemia nós já tínhamos uma ideia de o que está acontecendo no mundo. Em que posição eu estou frente à realidade? Como é possível planejar? Que mundo é este? Aonde é que eu entro? Aonde é que eu posso navegar? São alguns questionamentos que várias gerações, principalmente as últimas, vêm se questionando. E aí surge um monte de palavras novas que a gente está começando a se habituar. IoT, TI, Big Data, um monte de palavrinhas novas, e-commerce, e muitas palavras estrangeiras fazem parte agora do meu mundo. Fazem parte do meu mundo e que eu tenho obrigação de compreender, porque senão se torna um dialeto não compreendido. Então, o que eu posso fazer? Por que a RH tem tanta influência de palavras americanizadas? A gente começa pelo headhunter, a gente começa por empowerment, tanta palavra estrangeira que eu tenho que compreender enquanto gestor. E aí, essas palavras são justamente de acordo com a evolução humana, de acordo com a evolução, com o ciclo de inovação, com o ciclo da economia. Vamos imaginar que a gente não vive num mundo separado. A economia tem fonte, impacta diretamente na nossa rotina, desde a opção da nossa alimentação. Então, o mundo está conectado. Então, é possível entender que nada está diferente, que nada está separado. Tudo transita sobre nossa ótica. E aí, só para a gente começar a esquentar, existem algumas gerações que eu acho que vocês devem ter visto isso aí, visto em alguma disciplina, que a gente tem a fase das gerações, o chamado Baby Boomers, que é da época nascido entre 44 e 64. Imagine você que naquela época existiam profissões como datilógrafa e outras mais. A geração X já é nascido entre 65 a 79. Imaginem como as coisas já estão mudando. E é conhecida como, a gente vai tratar justamente dessa, né, a chamada Millennium, ou geração Y, nascida em 1980 e 1994. E a geração Z, que vai de 95 a 2015. Aí você fala assim, sim, Noêmia, qual a ligação que as gerações têm com a nossa área? Completamente atrelada. Está atrelada no seu plano de motivação, no seu plano de carreira, está tudo atrelado, até a forma de você captar esse talento. Então, tem tudo a ver com a forma que você trabalha com o seu cliente, com o seu fornecedor. Ou seja, por quê? Porque cada geração traz a sua bagagem, a sua trajetória, tem todo um histórico. Então, a gente precisa entender que geração é essa. E essa geração Millennium traz dentro da literatura algo que a gente não estava acostumado a ouvir em 1969, em 1970. Então, o que seria essa geração Millennium que está começando a discutir a carreira proteana, ainda que nos ambientes americanos, porque no Brasil está chegando bem devagar. Primeiro, a geração Millennium, ela busca valores pessoais que se sobrepõem às organizações. Fala assim, é possível isso? Eu aprendi lá em RH e o funcionário, o candidato, o colaborador, tem que estar sempre alinhando o objetivo de vida dele com o objetivo da organização. Nada disso. Já começa aí a diferença. Então, o eu passa a ser o centro. O que eu quero?
é muito mais importante com o que a empresa quer. Opa, já começou a coisa, já começou a mudar. Eu quero qualidade de vida, gente. Eu não quero pensar na remuneração apenas. Eu quero flexibilidade. Eu quero chegar para o meu gestor e falar assim, olha, eu tenho um encontro de pais e mães lá na escola do meu filho, eu não vou poder vir hoje. Eu posso colocar essa hora depois, ok? Ok. Eu quero flexibilidade, eu quero compreender esse momento. Eu preciso ter mais desafios. Então, aí surge uma palavra que eu destaquei em negrito, que a gente vai falar muito, né? Daqui para frente, é a autoeficácia. Você, essa geração millennium, ela não quer provar para a empresa que ela é bom, que ela é boa, que ela é capaz, que ela é competente. Ela quer provar para ela. Ela quer, sim, fazer sua capacidade de entrega, porque isso vai se sentir bem. A gente chama de sucesso psicológico, a gente vai ver mais lá na frente. Então, essa geração, ela diz assim, opa, peraí, se eu entendo que isso é bom para mim e que eu sou feliz fazendo, para mim já vale. Eu preciso da sensação, eu preciso ter propósito. Então, assim, não é só trabalhar para se sustentar, para ter uma casa, plantar uma árvore e morrer. Epa, tá tudo mudado. Eu preciso ser feliz, eu preciso estar bem. Começa o entendimento tirando um pouco daquela lógica industrial que a gente viu lá atrás. A ideia do comando-controle, é produtividade, embora. Não, não, não. Essa geração vem dizendo que eu preciso ter sentido para a vida, eu preciso ter valor, eu preciso gerenciar isso enquanto pessoa. Eu preciso de posicionamento, eu preciso encontrar o significado, a realização. O que muitos autores aí da área de RH, que a gente vem desde maio, etc., a todos os outros autores, vêm discutindo sobre o significado da tarefa. Acho que vocês já viram provavelmente isso no curso, se não viu, vai ver. E o sentimento de realização, o estar bem. É como eu me sinto, e com certeza que a professora Angélica se sente. Estar num ambiente que se discute de forma clara, de forma contributiva. Olha o quanto é bom para a gente. Olha todo mundo aqui feliz, em plena pandemia, no momento de crise que a gente vive, política, etc. Olha a sensação de bem-estar. Olha a gente aqui compartilhando nossos momentos, compartilhando saberes. Isso faz sentido para mim. Se faz sentido para mim, eu estou feliz. Independente de valores. Então, assim, de valores financeiros. É preciso se posicionar. Então, eu sei o que eu quero, eu estou feliz e isso me importa. Então, a geração milênio vem trazendo essa discussão que vem quebrando a literatura anterior. Peraí, começa, aí você pensa enquanto gestor de RH. Então, peraí, como é que vai ficar a parte da remuneração, a parte do bater cartão, registrar ponto? Será que é interessante? Que modelo é esse? Qual o modelo melhor? E começam as mudanças do paradigma. Qual o modelo de gestão para que adote, para que acolha essa geração? Ou vamos apenas fingir que não existe e continuar no controle e comando, como se as pessoas fossem nada mais um modus operandi de fábrica. Então, eu trago aqui algumas reflexões desde esse primeiro momento até o final. E aí, vocês, gestores, né, futuros gestores, e quem já está na área, era muito fácil você fazer um planejamento estratégico. Era muito fácil você ir falar assim, olha, eu tenho um CAPEX, eu tenho um PEX, e daqui 10, 15 anos, eu vou invadir o mercado, meu market share vai ampliar, eu vou conseguir 10% do mercado, porque o dólar não é tão estável, porque o dinheiro mudou, gente. E aí a gente pergunta, qual é o próximo passo? Hoje, existem empresas americanas que elas estão fazendo planejamento estratégico semestral, bimestral. Eu tenho uma que eu conheço que é bimestral. Imagina se montar estratégia, gente, a cada bimestre. Por quê? Porque o cenário ele é dinâmico, ele não é estático. Existem variáveis econômicas, sociais, culturais, que tem todo um comportamento da sociedade e que você tem que observar. Então, olha aí a pandemia, olha a gente aqui. Olha como tudo tem que se adaptar de forma tão rápida. Então, o que esse mundo traz? Eu já dizia, né? A adaptação. E rápido, ágil. Então, quanto mais adaptável você for, mais sustentabilidade empresarial e profissional você vai ter. Então, assim, era muito mais fácil fazer previsão, sem dúvida. Eu não posso dizer, daqui o próximo semestre, a gente vai continuar na aula remota. Não posso afirmar. Fica difícil afirmar, porque tem um cenário que está aí, que não depende das faculdades, gente.
Depende de vários fatores. Então, assim, é complicado. O mundo é complexo. Complexo não de complicado, mas de vários fatores que interagem entre si que a gente precisa entender. E até aí, tudo bem, gente? Tranquilo? Estou acelerada? Quer que eu reduza? Professor? Por mim está tudo tranquilo. O pessoal está dando feedback aqui que pode continuar, Noemi. Até agora, sem perguntas, o pessoal diz que está tranquilo, pode seguir. Tá certo? Quem quiser, lembrando, viu? Quem quiser fazer perguntas, podem colocando no chat, tá? Que a gente vai, à medida que Noemi for falando, eu vou, né, interrompendo para que ela possa respondendo, tá bom? Ok. E aí a gente vai para uma área de gestão mais profunda. Antigamente que eu digo, gente, é um pouquinho tempo atrás, tá? A gente falava de abordagem preditiva, que significa predizer, antecipar. Então, eu tinha um projeto, eu criava um projeto e definia o que eu queria, qual era o gerenciamento de risco, qual o escopo do meu projeto, qual é o custo e tempo. Eu tinha uma coisa chamada conformidade, eu tinha requisitos detalhados. E as mudanças eram permitidas. Então, eu tinha um projeto. Então, vamos imaginar que você diga assim, ó, vou ampliar, enfim, vamos imaginar qualquer um participante aí que diga assim, olha, eu vou criar uma unidade da minha empresa lá em Jaboatão do Guararapes. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, você saberia o custo e o tempo que você levaria. Hoje, mais não. Hoje eu preciso entender que minha abordagem não pode pensar só no planejamento. Ela tem que pensar na potencialidade de adaptação. Ou seja, custo de tempo e escopo vai estar sempre relacionada ao valor do negócio. Opa, sair do requisito detalhado para valor do negócio? Sim. Que é um valor? Que é o valor do meu negócio? É o propósito da minha empresa. Qual é o propósito da minha empresa? Satisfazer meu consumidor-alvo, meu cliente. Então, assim, não é mais a oferta e demanda, se a gente for parar um pouco para pensar na economia, a gente pensa em demanda e oferta, provavelmente se tinha mais demanda que oferta. O que acontecia? O desequilíbrio. Hoje, tem muita concorrência, gente. Hoje você pensou aqui, o seu vizinho já até registrou, já patenteou, e você ainda está pensando. Hoje o mundo é veloz. O que eu tenho que pensar? Isso faz sentido para meu cliente? Meu cliente está pensando nisso? Da mesma forma, se você for incorporar isso para a sua empresa enquanto RH, você vai entender exatamente isso. Então, por exemplo, no processo de pandemia, vamos trabalhar com home office, tá? A gente está preparado? Como é que vai ser a abordagem do tempo, do controle da produtividade? Isso vai fazer sentido para os nossos colaboradores? Como é que eles estão enxergando nesse processo? Estamos dando conforto, tranquilidade nesse momento de insegurança? Estamos ligando para as pessoas sabendo como é que elas estão? Porque os colaboradores é o valor do seu negócio. É quem está no front, é aqueles que estão no back, aqueles que fazem a retaguarda e aqueles que estão lá na frente. Eu preciso me preocupar com eles. Na verdade, a gente só tem sucesso graças às pessoas que estão com a gente. E as mudanças, elas são necessárias. Então, colaborador X, existe o requisito para você trabalhar home office? Está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer? Vamos lá, vamos negociar. O tempo, você precisa dar atenção ao seu filho por causa da aula. Ok, vamos colocar seu horário para a tarde. À tarde você consegue? Gente, o momento não é de toma aqui e engula. Não. O momento é de negociação. Então, a gente começa a pensar de forma muito mais ampla, sair um pouco desse mindset fixo, tem que ser assim porque eu mando, eu controlo. Não. Hoje o que a gente pode fazer para que a gente caminhe juntos? Então, mudou um pouco esse cenário de antes, e agora, mais ainda, nesse processo de pandemia, a gente começa a pensar na valorização humana e nas relações. E aí a gente traz eu trouxe aí da McKinsey Company, que diz o seguinte: a crise está afetando severamente a vida dos brasileiros. Então, eu tenho 80% do público, mais ou menos, pessimista ou inseguro em relação à economia, e é para estar, 40% de medo de perder o emprego, 50% de renda reduzida e 70% cortando gasto. Gente, a gente já deveria ter tido essa lição antes da pandemia, porque a ideia é que você concentre seus recursos, você guarde sua renda e você tenha sempre um fundo de reserva.
Como a gente não teve essa educação financeira desde a época de nossa adolescência, infância, na escola fundamental, a gente está começando a aprender agora. Então, peraí, o que eu posso fazer? O que eu não posso liberar? É o conhecimento. Então, tá, virou minha prioridade. O que é prioridade? Educação, alimentação, o que eu posso fazer? A gente está começando a aprender agora, porque veio essa relação da pandemia. Eu sempre gosto de trazer um olhar muito claro, que a gente não tem que concentrar a energia de, vivemos na pandemia, o mundo acabou, o apocalipse. Nada disso. Eu tenho que pensar o que eu posso aprender diante de tudo isso que está acontecendo. Poxa, quantas habilidades eu estou desenvolvendo? O que eu posso desenvolver? A gente tem que começar a analisar o processo enquanto oportunidade, mesmo no momento de pandemia. O que eu posso fazer para utilizar meu tempo de forma mais produtiva para mim? Isso vai agregar. Enfim, a gente tem que fazer algumas escolhas. E aí, a Mackenzie, eu particularmente, eu gosto muito da análise. Ela diz o seguinte: quais são os valores que vão trazer, né? Que estão surgindo com a nova crise? Primeiro, a palavra prevenção e planejamento. Então, vamos lá. Estou fazendo faculdade de gestão de recursos humanos. Tá, falta quanto tempo? Vou concluir quanto tempo? Planejamento. Para eu poder atuar no mercado, eu preciso fazer algumas escolhas. Então, vou eliminar qualquer tipo de festas, farras, roupas. Eu vou concentrar, canalizar meu recurso aqui, porque eu tenho um objetivo de vida. Olha, planejamento. Eu vou começar a colocar 5% do meu salário guardado na minha poupança. Eu sei que pode parecer falácia, porque aí você fala assim, é muito fácil, porque eu ganho X. Gente, tudo é questão de educação. Educação financeira. Uma certa feita, me permitam fazer trazer um episódio. Eu estava com o pediatra com meus filhos, e ela disse assim, eu digo, poxa, quando é que vem o próximo? Eu digo, doutora, eu já tenho 3 filhos, o que a senhora quer mais? Ela deu risada, ela falou assim, eu não tenho mais dinheiro para sustentar tanto filho. E ela me disse uma frase que eu nunca esqueci na vida. Quem faz os filhos ficarem caros são os pais. Eu comecei a refletir tudo que ela me disse. E, de fato, as escolhas são nossas. Então, assim, é preciso começar a pensar qual é a prioridade. O que é prioridade na tua vida? E aí traz, segundo a Covid, né, a pesquisa. Nesse momento da Covid, gente, a gente está fazendo a reconexão afetiva. A gente está tendo que lidar com as pessoas que a gente não ficava tanto tempo juntas. Pai, mãe, filho, marido. Existe um momento de reconexão. Isso é muito importante. O ciência ao consumir. Claro, você não vai sair comprando tudo que você quer agora. Não. Você está começando a priorizar. O que é importante para mim? Qual a necessidade de eu consumir? E o planeta, é uma sociedade que eu começo a enxergar como meu, como parte de nós. Eu estou preocupado com o que está acontecendo. Olha os números da Covid. Como é que a sociedade vai lidar com isso? É um momento de solidariedade. E aí, traz, né, a Mackenzie traz a ideia qual vai ser o pós-consumo diante do novo normal, se é que vai existir um novo normal. Engraçado. Aí ele traz digital. Digital vai viver, quem não era a favor vai passar a ser, né? Porque o digital vai ser onipresente. O consumo vai começar a ser repensado, aumento da infidelidade. Não é infidelidade social, relacional, não. É de cliente para a empresa. Então, os meus clientes não vão ser mais fiéis, eles simplesmente vão assumir posturas muito mais de quanto isso é melhor para mim do que, eu vou consumir porque a marca é boa. Então, o consumo vai ser seguro, saúde e qualidade de vida, o novo papel da casa. A casa já deveria, né? Já deveria ter esse culto pela nossa residência, né? Esse momento de bem-estar. E agora, na pandemia, você começa a enxergar qual é o lugarzinho que eu posso ficar, mesmo que apertado, mas que eu tenha um momentinho, que eu tenha paz, que eu consiga fazer uma leitura, que eu preciso fazer atividade na faculdade. Qual a negociação que eu posso fazer em casa com as pessoas que estão presentes para assistir aquela aula da professora Angélica? Não é mais ou menos assim? Então, eu preciso fazer a pesquisa, eu preciso começar, eu não posso mais negligenciar minhas pesquisas. Eu tenho que ver o que eu vou buscar. Eu tenho que ter sustentabilidade. Eu começo a enxergar que eu vou começar a ter um comportamento mais responsável. Então, tudo isso vem
trazendo, né, nessa realidade que a gente vai ver, e agora, mais do que nunca, o propósito. E uma coisa importante, que a gente está vendo isso muito forte em Nova York, e aqui já, né, a desvalorização das grandes metrópoles. Não sei se vocês estão acompanhando, o aluguel em Nova York, saiu isso no jornal, achei muito interessante. Nova York, o aluguel em Nova York está em torno de 22 mil reais, e as pessoas estão indo para outros lugares que não tem aquela balada de Nova York, até porque estamos no processo de pandemia, e estão largando Nova York de mão. Por quê? Mas isso está acontecendo aqui também. Tem muita gente que está em Gravatá agora que não está aqui em Recife, Boa Viagem. Por que foram para Gravatá? Porque lá é um lugar que as pessoas... Olha que eu não sou daqui, né? Já estou sabendo. As pessoas vão para descansar, relaxar. Então, ou seja, para que a cidade grande se eu tenho momentos que parece que eu sinto a sensação de interior, aquela sensação de paz, de tranquilidade, assim, ó, com menos barulho. As pessoas estão começando a se adaptar à nova realidade. E aí, a gente traz uma coisa que, mais uma vez, a literatura, né, de outros países. Que mundo VUCA é esse? Isso é um acrônimo em inglês, né, gente? Chamado VUCA. O mundo é VUCA, gente. O mundo que a gente vive vem sendo VUCA cada dia mais. É muito veloz a mudança. Era ontem que eu estava comprando uma fita de VHS. Não me chame de pessoa antiga, por favor. Eu nasci em 77. Olha quanta mudança. Hoje eu não preciso alugar nada. Eu pego o Apple TV, eu pego a Netflix e assisto o filme. Não preciso de mais VHS, nem DVD, nem Blu-ray. Como tudo está mudando. Eu hoje posso casar em rede social, buscar alguém que tenha os meus valores. Gente, as relações estão assim? Sim, estão assim. A inconstância é muito grande. Nós não temos mais estabilidade. Tudo pode mudar, que seja um decreto assinado. Tudo pode mudar. Se de repente, eu sempre disse isso antes da pandemia, quando eu comecei a aula eu ministrava aula de fundamentos da economia, logo quando eu comecei a minha vida profissional, e eu me lembro muito bem que eu sempre disse assim, olhe, um espirro no Japão pode ser uma pneumonia no Brasil. E as pessoas davam risada. E aí está aí a globalização e todos os impactos que a gente tem, né? As relações, né, que a gente tem internacionais. Tudo isso impacta nas nossas relações do Brasil. O mundo é complexo. Por quê? Porque quando você toma uma decisão, existem várias variáveis que estão ali contidas. Uma decisão, para ser assertiva, ela precisa de análise. Não é, eu vou fazer e acabou. Essa tempestividade, esse impulsionamento pode ser complicado, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E aí vem outro tipo, né, outro fator do mundo VUCA. É um ambiente ambíguo. A falta de clareza, de significado. A relação da causa e efeito, muitas vezes não percebe que a gente está numa fase de desenvolvimento de amadurecimento, a gente não percebe, a gente só quer fazer. Mas cada coisa tem sua consequência. Qual a sua decisão de hoje? Por que você está aqui agora na palestra? Por que você se sente bem aqui? Se você estivesse em outro lugar, o que seria? Não sei. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente vive as nossas escolhas. Por isso que é muito importante que a gente desenvolva o autoconhecimento. E que a gente esteja atento às mudanças do mundo. Tudo vai mudar e você sempre vai dizer, logo na minha vez. Porque em 1977, as mudanças não eram tão velozes. Olha o ciclo de inovação, olha quanta coisa aconteceu. Quem imaginou que você, no touch, ia falar com o mundo lá fora? Não, você não sabia. Em 77, quando você pensava em 1997, 98, 99, você ainda tinha ações da telefonia para vender. Imagine, e hoje você tem um smartphone e não necessariamente você utiliza só para atender. Quanta coisa mudou, né, gente? E aí, a gente tem algo que a gente de RH trabalha muito, os skills, mas outra palavrinha, porque não traduzir. As competências, gente. E para o mundo VUCA, como é que eu posso sobreviver a esse mundo que mudou logo na minha vez e que vai mudar sempre? Primeira coisa, a gente tem como resposta a esse mundo, para que eu viva esse mundo, eu tenho que ter visão. Então, não adianta eu achar e em caminhos que eu acho que eu posso seguir porque alguém me influenciou.
Se você caminha dessa forma, você não vai chegar ao lugar que você quer. Porque outros olhares caminharam, fizeram o seu percurso, sua trajetória. É você que tem que ter a visão. Eu preciso ter uma visão analítica, eu preciso refletir. Eu preciso encontrar meu propósito. Qual é o meu propósito? Gente, não posso viver um dia de cada vez, ok. Posso viver, bacana. Mas o que eu quero da vida? Qual é a minha missão? É que nem empresa, missão, visão e valores, é isso aí. Lembre-se, você é eu-presa. Você é uma empresa de você. Então, o que eu posso fazer para reagir? Primeiro, eu tenho que ter essa visão analítica, de refletir, de pensar todo o meu contexto, de encontrar o meu propósito de carreira e de vida pessoal, tá? O protagonismo. Eu tenho que reagir, gente. Eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ter competências atitudinais. Não adianta eu pensar que eu sei, notório saber, ok. Não adianta eu compreender todo o conhecimento e não colocar, não compartilhar, não colocar na operação, não operacionalizar. Eu tenho que tomar atitude. E aí, por fim, a gente trabalha no mundo VUCA com comunicação. Então, ou seja, aí você fala assim, Noêmia, eu sou introspectivo, eu não consigo. Aí você começa a trabalhar esse não, né, da sua vida, retirar e dizer que é possível. Você tem que ter meta, tudo é um objetivo. Então, assim, eu quero verbalizar, eu quero ter... Imagine, gente, eu estou aqui falando com vocês, mas pensem que em 1999, 2000, quando eu estava na escola, eu não conseguia fazer uma apresentação. Eu passava muito mal, eu tinha diarreia. Aí depois, eu digo assim, eu quero ser professora, eu gostei. Comecei a palestrar, e lembre-se, eu lembro muito bem, eu ficava tremendo. Vocês não têm ideia, eu passava muito mal. Eu digo, não, é um desafio, eu tenho que passar por isso. E aí, de repente, eu me vi dando palestra para mais de 600 pessoas. Eu, gente, e claro que você fica aquele nervosinho, né, nos primeiros segundos. Mas depois eu digo, não, e aí eu gostei. Eu digo assim, é esse mundo que eu quero. É o mundo de compartilhar. Eu quero esse mundo para mim. E aí eu aprendi, eu venci. E assim como eu, tem um monte de gente que passou por essa mesma trajetória e está aí, buscando o seu lugar. E aí a gente traz, né, a gente falou dos skills, né, e só para a gente entender, eu vou só complementar aqui, eu acho que é uma coisa bem importante, a gente tem que ter duas separações, né, hard skills, soft skills. Hard skills são as competências, habilidades e competências mensuráveis, tá? E os soft skills são competências e habilidades que estão muito mais relacionadas ao comportamento. Então, assim, são coisas separadas. Geralmente, a gente contrata alguém pelo currículo ou pelo hard skills. Quais são as certificações? Noêmia é coach, Noêmia não sei o quê. Mas quem vai manter Noêmia no emprego é o soft skills. Não tenha dúvida. Então, aquela máxima que a gente ouve no mercado, a gente contrata muito pelo currículo, mas demite pelo comportamento. É verdade. Isso vai viver o mundo inteiro, até onde eu for, vai ser uma máxima real, tá, gente? Então, como é que a gente falava de carreira? Como eu dou aula para gestão de RH, me sinto muito confortável de discutir isso com vocês. Como é que é? O que é a palavra carreira, né? É uma trajetória. Não necessariamente no sentido de vida profissional, mas no sentido de vida humana, da sua vida pessoal. Então, como é que era no século XVI? As pessoas seguiam pelo sol. Não sei se vocês já viram isso na literatura. Então, através do céu. Então, sim, através do céu. Então, as pessoas iam para os seus caminhos, que eles acreditavam ser o melhor, pelo sol. Então, assim, quando fechava, não, esse momento que a gente não deve seguir pelo sol, gente, era pelo céu. Inclusive, as nuvens tinham influência no percurso. Olha que coisa interessante. E aí, no século XIX, as pessoas começaram a pensar, peraí, eu não posso viver de acordo com o que o sol, enfim, o que quer. As empresas começaram a falar assim, a gente não pode mais oferecer do jeito que a gente oferecia. A gente tem que dar uma trajetória, uma vida profissional para essas pessoas. E no século XX, aí veio aquele modelo, né? Aquele modelo pronto, que eu chamo de template. Chegou aquele modelo, olhem, cargos, empregos, remuneração e projeto. É isso aí, carreira Y, carreira X, carreira mista. Ok. Aí, vem um século XXI que diz, nada disso, gente. Vocês vão colocar aí plano de cargos e salários, vocês vão trabalhar, mas assim,
Me desculpa, para essa geração que está chegando, isso aí não tem muito sentido, porque as pessoas não querem mais, não esperam ficar mais 10, 12, 15 anos numa empresa. Então, é a realidade que para você alcançar nível ocupacional, né, os níveis da empresa, para você alcançar um cargo maior, 3 anos, 5 anos, nada. Eu quero algo que eu alcance, não com facilidade, mas com leveza. Ó os termos mudando, né? Então, o século XXI diz o seguinte: caminho desejado do trabalho, objetivos de vida. Então, assim, não estou bem. Se você pegar, as pessoas sempre perguntam isso para mim: Noêmia, se eu ficar 6 meses na empresa, será que eu vou ser mal avaliada? De forma alguma. Você só pode ser julgada, ó o termo, não é avaliada, porque a pessoa não tem competência para te avaliar, tá? Você só pode ser julgada se, porventura, a sua carteira de trabalho tiver 6, 6, 6, 6, aí tem algo estranho. Mas, assim, não é mais cenário falar que uma pessoa que ficou 2 anos em uma, 3 anos em outra, 1 ano em outra, significa que não é um profissional ruim. Pelo contrário, é uma pessoa que está buscando desafios e que muitas vezes prefere alcançar novas empresas, novas oportunidades. Então, lembre-se, bem-estar, qualidade de vida, começa a dominar o que a gente entende de vida profissional. Até aí, ok? Noêmia, aproveitando esse momento, assim, uma coisa que eu tenho discutido, né, com os meus alunos, é importante, né, você buscar, você ter um plano de carreira, mas, assim, a grande dificuldade que eu vejo na fala de muitos é justamente nesse momento tão peculiar, entendeu? Assim, no momento em que a gente vê, assim, muitas demissões, né, algumas reduções salariais, então, algumas pessoas, assim, aliás, isso nos leva, né, a pensar, poxa, como a gente tentar planejar isso, como a gente priorizar, se a gente quer, pelo menos, tentar se manter no emprego, né? Então, assim, eu acho que a discussão é até aproveitar para registrar que tem o pessoal de gestão financeira também nos assistindo, o público externo, né, não só o pessoal de RH, né, porque acredito que também deva pensar e refletir sobre essas questões. É uma coisa, inclusive, até eu estava vendo que o Érito, assim, vários alunos estão colocando, né, algumas considerações, né, eu não interrompi porque eu não tive uma pergunta diretamente, mas algumas observações, né, mas, assim, isso já foi fruto de reflexão durante as aulas com eles, tudinho, justamente assim, poxa, a gente tem essa qualidade, a gente precisa, né, construir nossa carreira, levando em consideração todos esses aspectos que estão sendo levantados, mas, assim, como fazer isso, que justamente a tua proposta, né, nesse momento onde a gente só quer manter o emprego, né, que a gente está vendo tantas demissões, como você mesmo trouxe alguns dados, né, já apresentou um pouco dessa realidade. Interessante, Angélica, é que, assim, a gente já teria que ter esse plano, né, antes da pandemia, mas, assim, enfim, muitas vezes a gente se coloca num certo momento de vida que a gente quer viver ali, a gente não está no momento, a gente pode estar até, inclusive, no momento de zona de conforto, né? Interessante que quando você fala assim, empregabilidade, gente, a gente vai discutir mais lá na frente, algo que a Angélica me provocou agora e fiquei com água na boca, a carreira que a gente está trazendo a carreira você não busca a estabilidade naquela empresa. O que você deve buscar nesse entendimento que hoje a gente traz é a empregabilidade. São coisas diferentes. Então, assim, o que eu faço para aumentar minha empregabilidade? Lembre-se, o amanhã pode ser diferente do hoje. Então, assim, e a gente vai discutir sobre isso daqui a pouco. Então, assim, como é que eu faço ainda para me manter? Primeira coisa é você se conhecer. Quais são suas competências? Quais são suas habilidades? O que você tem como atitude? Quais seus pontos a melhorar? Você já conseguiu fazer esse raio-x? Pronto. O que o mercado está pedindo? Se eu quero ser empregada. Aí eu já vou para outro caminho, tá? Daqui a pouco eu vou para esse outro caminho, mas voltando aqui. Então, assim, quais são as competências do mercado? Eu estou vendo que agora eu tenho que entender muito mais de BI. Eu da área financeira, eu preciso entender muito mais de controladoria. Enfim, estou só mergulhando aqui um pouco. Eu preciso entender de OPEX, CAPEX, de uma forma muito mais detalhada. Poxa, se o mercado está pedindo isso, será que eu tenho essa competência? Se me falta, o que eu posso fazer para buscar? Aí eu tenho que colocar meta-ação.
Não adianta ficar no empirismo, eu preciso, e aí agora... Não, gente, ação. Tá, o que eu posso fazer? Eu preciso aprender a entender de CAPEX, eu preciso entender de orçamento. Ok, eu preciso entender de enquadramento salarial, falando um pouco de RH. Beleza, e eu não tenho essa competência, e eu preciso ter, o mercado está pedindo isso, eu preciso entender do sistema Ruby, eu preciso entender, enfim. Opa, se eu começar, ele agora o mercado está querendo Scrum, agora o mercado quer alguém de RH com metodologia ágil. E o mercado está pedindo isso, E eu não tenho, peraí, calma. O que eu preciso fazer? Tem um curso assim, 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 um curso de extensão. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, a busca constante, né, Angélica? Inclusive, a Ana Paula fez até uma postou aqui, ela colocou assim, no mundo de hoje, devemos fazer o nosso nome, pois sou eu que vou caminhando e buscando o meu crescimento, o sucesso. Então, no meu nome, a minha pessoa, meus valores, meu comportamento, minha relação interpessoal com a equipe, pois nós não levamos o nome da empresa que estamos, e sim o nosso nome, né? Então, Perfeito. O foco voltado, né, para a carreira, né, para sua vida profissional, né? Exatamente. E aí você tem outro caminho, né? Você se tornar empreendedor. Gente, a gente não tem que pensar sempre, né, enquanto empregado. A gente tem que ser ousado. Tá, ok. Então, eu tenho empregabilidade. Se eu tenho empregabilidade, significa que eu tenho competências que o mercado está precisando. Então, eu posso pensar enquanto empregada, enquanto ativo humano interessante no mercado. Eu posso pensar enquanto empreendedora. Então, já sei como é que funciona a empresa, já sei qual é o meu segmento, eu vou empreender. Posso, inclusive, a pesquisa GEM traz isso. Por que essa geração está empreendendo mais do que anteriormente? Teve um crescimento de 70% em empreendedorismo. Tá? A pesquisa 2019 e 2020, saiu em inglês, mas tem a tradução já, inclusive, já disponível, acho que agora, no início de maio, disponibilizaram em português. Opa! Por que está crescendo o empreendedorismo? Necessidade, autoocupação, ainda tem a classificação do empreendedorismo, autoocupação, ou seja, não quero trabalhar mais para ninguém, vou trabalhar para mim, autoocupação. Então, eu estou tendo atitude. Agora, o caminho que você seguir, faça com sustento. Não pense que, não sei, eu vou tentar. A chance de erro é muito grande. Vou para a faculdade, vou aprender a teoria, vou aplicar a prática, vou me sentir confortável e seguro para empreender. Vou estudar muito mais gestão financeira, vou trabalhar com pessoas, com engajamento, motivação. Eu tenho que fortalecer minhas competências. Não adianta sair correndo, desesperado, e assim você não vai ser assertivo. Então, eu sempre a história do caminhar sabendo para onde está indo. É verdade. Até o Hélito colocou agora uma postagem, né, que ele diz assim, toda diversidade gera um benefício equivalente, desde que você queira criar. O horizonte é distante apenas para quem se contenta em observá-lo, né? Perfeito. Parabéns, Wellington. Boa colocação, assim como a Ana Paula. Perfeito. E aí, a gente traz algumas competências que foi feita em mais de 30 países, né? Qual é o profissional? Quais são as competências essenciais para este mundo VUCA? Seja você empregado, seja você empregador. Então, eu preciso ter a capacidade de reinventar. Eu preciso me recapacitar. Conhecimento sempre. Busca. Não para, gente. Não para. Porque se parar, é como diz na moda, você fica demodé. Você não consegue acompanhar. Eu tenho que ter agilidade, mas também eu tenho que ter planejamento. Nada de impulso. Impulso nada mais é uma demonstração de ausência de equilíbrio emocional. Eu tenho que pensar. Olha a gestão, a galera geralmente de gestão financeira tem uma visão muito mais racional das coisas. Então, assim, vamos racionalizar. Qual é o pensamento? Vamos ter que planejar. Menos e melhor. Nada de exagero. Não estamos vivendo um mundo que eu preciso extravagar. Pelo contrário, vamos otimizar nossos recursos. Vamos dar soluções de complexidade. Quem trabalha com consultoria, vocês que querem trabalhar com consultoria, é importante pensar que você tem que dar solução. E agradeça a cada problema criado pela sociedade. Porque a gente está aqui para solucionar. Você está aqui para solucionar. As organizações de sucesso são quando elas incorporam a solução. Então, assim, você não vai pensar, você vai pensar no diagnóstico e na solução.
A mesma coisa para a vida profissional, a mesma coisa para a vida pessoal. Você tem que saber ser resolutivo. Isso é exercício, gente. Não é da noite para o dia, a gente não pode dizer assim, ó, amanhã eu estou diferente. É todo um processo de busca. Liderança por propósito. Eu tenho que acreditar naquilo que eu penso. Então, peraí. Se eu penso em educação, se eu sou apaixonado por educação, eu vou amar dar aula até 23 horas, porque eu nem... Oi? Tá falhando. Oi? Tem como escrever, está falhando, tem como colocar no chat, Amanda, no caso, eu acho que pelo menos o microfone que está aberto é de Amanda, tem como colocar no chat a pergunta que realmente está cortando, assim, a gente não está conseguindo entender. Oi, oi. Eu acho que pode continuar, Noêmia. Pode continuar. Ok. Qualquer coisa, eu estou aqui olhando no chat. Gente, aí qualquer coisa... à medida que, assim, algumas colocações, alguns estão fazendo observações, né? Não necessariamente. Então, nessas observações, né, gente, fiquem à vontade. Quem quiser interagir, né, escreva no chat alguma observação, alguma coisa, alguma dúvida, tá? Que a gente está aberto para parar, interromper no que for necessário, tá certo? Eu acho que eu quero essa mediadora aqui, viu? Vamos lá. Aí, trazendo aí as competências, segundo algumas pesquisas, a liderança tem que ser por propósito. Não posso liderar se não acredito, gente. Não tem como. Liderar não é só a empresa, liderar suas relações, seja qual for, tá? Você precisa assumir um papel. E hoje a gente sabe que mãe, pai, enfim, quem for, assume um papel de tomar as decisões no momento certo. Então, eu preciso me adaptar, eu preciso ser proativo. Engraçado, eu coloquei até em negrito aí, empatia multifocal. Eu não posso ser empático só em um lado da minha vida. Eu tenho que ser empático com todos. A empatia é um processo, gente, de sociabilidade, de necessidade, de acolhimento. Então, eu tenho que ser empático. Existe até um livro que saiu aí, eu esqueci agora o nome, sobre a comunicação não violenta. Eu preciso ser empática, eu preciso traduzir, eu preciso explanar, postular meus pensamentos, mas de uma forma agradável. Eu preciso ser empático. Empatia gera solidariedade, gera respeito. Eu preciso pensar não só eu que fiz, eu que criei. Eu preciso pensar que fizemos. Eu sempre digo que quem apresentar seminário na faculdade começa a fazer o exercício, passo aqui. Começa a fazer o exercício desde já. Está apresentando um trabalho na faculdade e, assim, por mais que seus colegas, enfim, não atenderam a expectativa sua, fala assim, nós, a equipe, que isso você traz já para a empresa, gente. Não existe eu não faço nada sozinha. E não estou aqui para julgar. Ótimo, ótima a sua colocação, né? Porque é uma das coisas que eu sempre falo, né? E eu disse assim, a coisa mais triste, assim, a gente entende que às vezes não depende do grupo, mas eu sempre falo assim, daí a ideia de se trabalhar naquele grupo, já é um ensaio para isso, né? Porque quando você às vezes está vendo um trabalho, aí a pessoa fala assim, não, porque a minha parte, né? A minha parte termina aqui, porque a minha parte, eu digo, meu Deus do céu, né? É verdade, sempre assim, qualquer lugar. Né? Enfim, né? Tem uma pergunta aqui da aluna Flávia, do curso de Processos Gerenciais. Saber como o mercado está vendo ou acolhendo profissionais acima dos 40 anos de idade, né? Ela quer saber como é que o mercado está vendo. Né? Perfeito. Flávia, de Processos Gerenciais. Olha, Flávia, eu tenho 42 anos de idade, tá? Só para você sacar. Flávia, é o seguinte, mudou muito, né? O mercado mudou e eu digo que bom que mudou, já era hora de mudar. Antigamente a gente via muito a idade cronológica. Hoje é a experiência que conta. Então, assim, Noêmia, eu quero entrar, eu quero ser recolocada. Tem 2 anos que eu saí, fui cuidar dos meus filhos, resolvi ser mãe com a idade mais madura e agora estou desempregada. Fica tranquila, não tem que ter receio, não.
Se você tem as competências e você está colocando seus currículos de forma correta, de forma adequada para a empresa, com a missão, se você está tendo essa sinergia, você vai ser recolocada. Não existe, o mercado enxerga as pessoas depois dos 40 com pessoas muito mais experientes e não há preconceito. Claro que eu não posso falar, totalizar por todas as empresas. Tem empresas que são muito mais, estão ainda na entropia, na cegueira, e não enxergam isso. Mas o mercado está mudando, inclusive tem pessoas que já se aposentaram, que voltaram para o mercado e estão super felizes. E cá para nós, vou combinar com você, que eu valorizo muito a experiência. A experiência traz muita coisa interessante. Assim como o primeiro emprego. Então, são coisas que a gente tem que valorizar no momento que a empresa precisa. Então, assim, só tirando esse seu pensamento, pode ficar tranquilo que o mercado enxerga como uma potencialidade. Imagine você agora que eu vou trabalhar com investidores estrangeiros. Aí você tem uma experiência de 3, 4 anos na área. Não importa a sua idade. Importa a sua trajetória, a sua bagagem. Ok? E a área de educação? Quantos professores começando a sua docência, hein, Angélica? Com seus 50, 48, não para. A idade não é esse pensamento cronológico que nós tínhamos antes. Ainda bem, né? Verdade, né? Verdade, porque eu acho que essa pergunta, né, que é proposta aqui por Flávia, é mais aquela preocupação, porque você observa, né, que em algumas áreas, né, alguns setores, as pessoas mais velhas, né, às vezes ela até uma própria dificuldade em arranjar um emprego, né, uma dificuldade de se colocar novamente no mercado, né, e eu acho que daí essa pergunta dela em saber justamente como é que o mercado, como é que ele acolhe, né, esse profissional por muito tempo, né, já não é de agora que a gente observa, né, quando você atinge uma certa idade, aquela ideia de como se aquele trabalhador, aquele funcionário, né, aquilo ali está se tornando obsoleto, por aí vai, entendeu? Não, eu acho que já tem muito, né, entendimento ainda, né, muito presente, né, e um receio das pessoas. A importância de, né, aquela colocação até que foi feita aqui por Ana Paula também, né, nos comentários, de você sempre estar preocupado em focar a sua carreira, né, de construir, claro, de trabalhar essa imagem enquanto profissional, né, e isso que essa discussão que você vem trazendo. Engraçado, Angélica, é que os bancos, claro que eu não vou dizer o nome por questão ética, eles tinham muito essa coisa de idade cronológica, né, você só vai trabalhar no atendimento até 28 anos. Hoje, já tem bancos que eu sei que já mudaram esse entendimento. Hoje eu posso contratar em um determinado banco pessoas com 40 anos para ficar no atendimento. Então, assim, já começou a abrir essa imagem. E eu sei que tem setores que ainda ficam nessa consistência de ter uma pessoa mais jovem, mas isso já vem sendo modificado. Existe até a busca do varejo, a parte do varejo, existem várias empresas que já começaram a mudar esse olhar. Que bom, mais uma vez, que estão mudando. E aí, eu percebo que essa mudança é gradual. E o foco da carreira é justamente você se posicionar. Se eu sei quais são minhas competências, se eu sei minha experiência, eu vou focar em empresa que valorize isso. E aí a gente acha um absurdo quando a gente fala assim, eu também tenho que escolher a empresa que eu trabalho. É claro que eu tenho que escolher. Eu não posso trabalhar por trabalhar. Eu tenho que estar feliz com o meu trabalho. Eu tenho que... né? E eu sempre digo que no início a gente acaba aceitando por vários motivos, mas a partir do momento que você vai compreendendo sua bagagem profissional, você vai se sentindo confortável em dizer não. Mas isso é um processo de crescimento, né? Não é tão fácil assim. É verdade. Tem uma pergunta aqui de Wagner Alexandre. Não ter experiência na área e ter uma idade um pouco avançada interfere em uma contratação? De Wagner Alexandre, aluno da Uninabu. Tá certo? Então, assim, não ter experiência na área e ter uma idade um pouco avançada interfere em sua contratação? Pronto. Aí vai depender de vários fatores. Depende da empresa, da cultura da empresa. Eu acredito, eu particularmente, né, que eu tenho visto, inclusive já tive experiência nessa área, que hoje existem vários projetos, desculpa, eu desliguei aqui para não atrapalhar. Inclusive do Estado, né, há vários estados que fazem um projeto chamado Meu Primeiro Emprego, que é independente da sua idade. Ou seja, qual é o tipo de mercado que você está buscando? Esse primeiro emprego que você, enfim, busca, a depender de sua área,
você incorpora facilmente. Exemplo, vamos lá, vou trazer um exemplo real. O pessoal da área de TI. O pessoal da área de TI pode ter 50 anos, sempre trabalhou, teve empresa. O cara começou a querer agora, eu quero trabalhar para alguém. Ele vai ser incorporado. Por quê? Porque é uma necessidade de mercado, independente da idade. Então, assim, qual a sua área? O que você tem de competência e habilidade? Qual o segmento que você se define? Então, assim, eu não vejo impedimento. Na verdade, eu não consigo ver impedimento de carreira, gente. Eu tenho uma visão muito clara disso. Não sei se por muito tempo eu trabalhei em recrutamento e seleção, inclusive eu queria contar para você, Wagner, né? Uma coisa que eu estava fazendo um teste, eu produzi uma seleção agora para uma empresa, ela tem 3 estados, aqueles testes que vocês ficam nervosos, que chegam no seu e-mail, que você clica para fazer, né, avaliação comportamental, teste de inferência, não sei se já viram isso, não sei se vocês já passaram por esse tipo de teste. E engraçado que na pergunta anterior de Ana Paula, a gente faz alguns testes, né, que justamente tenta buscar algumas competências comportamentais, tipo, trabalho em equipe, como a Angélica falou. Existem vários cenários, né, várias situações que você coloca a opção não produtivo e eficaz. O que eu quero buscar naquela entrevista, naquele teste? Se você consegue trabalhar em equipe. Se você é uma pessoa que você co-cria. Se você pensa em coletividade. Esse é o tipo de teste. Por que eu estou trazendo isso para você? Independente da sua idade ou não, muitas vezes o seu currículo vai ler pelo Red Skill, mas na hora da seleção, na hora da entrevista, você tem que saber vender suas competências. Então, assim, não necessariamente sua experiência tem que estar registrada na carteira, mas sua bagagem de conhecimento, de aplicação. Então, assim, é muito relativo. Não dá para dizer assim, olha, vai pesar, viu, Wagner? Não dá. Depende da sua área, depende do que você busca, depende do que está acontecendo nesse mercado que você está atuando e que se você tem de novo, por exemplo, vamos lá, trazer outro exemplo. Hoje, se você olhar no LinkedIn, tem lá, eu acabei de falar isso, Scrum. Por que eu fui pegar a certificação de Scrum? Por que eu fui buscar ter a certificação? Porque existem algumas vagas agora que estão exigindo conhecimento em Scrum. Eu digo, poxa, conhecimento em Scrum eu já tenho. Eu vou me certificar. Olha, eu digo assim, olha, eu tenho e comprovo. Então, assim, não necessariamente você precisa ter experiência na carteira, mas você precisa ter um conhecimento conferido. Projeto, PMP, e assim para frente. Estou tomando muita noite de vocês? Não, ó, um comentário aqui de Ana Paula, ela colocou assim, não tem idade certa quando se tem um propósito a buscar. Eu só pude ter minha primeira graduação com 41 anos, por motivos pessoais. Só consegui reiniciar o meu crescimento pessoal e profissional após o meu divórcio, mas era o que eu queria e consegui. Isso mesmo. Aí, Ana Paula, uma trajetória linda de vida. Gente, nunca é tarde para recomeçar. Nunca, nunca. Eu acho que viver a sua vida, aí é papo de coach mesmo, buscando a sua melhoria constante. Então, assim, nada de arrependimento. Que suas ações sejam propulsoras de novos comportamentos, não de arrependimento. Então, assim, nunca é tarde para recomeçar, nunca. Eu me lembro, eu sempre brigo que cada título meu é um filho. Por quê? Porque no momento que eu estava vivendo sob tensão, eu engravidei e continuei, gente, eu não parei. Há pessoas que precisam parar e que não merecem nosso julgamento. A gente tem que começar a controlar esses julgamentos. Merece o nosso respeito. Então, assim, cada um tem seu momento de busca. E a gente precisa respeitar. Então, assim, nunca é tarde. Nunca mesmo. Então, a gente tem a palavra cocriação e a gente começa, vou retornando aqui, a gente começa a entender da cultura digital. Não dá para dizer, eu não sei mais, eu não consigo ter o WhatsApp, eu não quero. Porque assim, o mundo corporativo acaba empurrando para que você fique atendendo a tecnologia. Então, assim, não tem como inimigo, tem como desenvolvimento de uma habilidade. Não, eu detesto a aula remota. Gente, é uma oportunidade ímpar de você estar desenvolvendo. Imagine você depois, você está à frente de uma liderança e você realizar uma videoconferência, você vai ter já essa habilidade. Tudo tire o melhor aprendizado de tudo, seu maior problema, limpe, enxugue suas lentes e veja o quanto isso está sendo positivo, né? E aí eu trazendo todos esses discursos, né? Desculpa a redundância,
eu trago Proteu. Na literatura, está escrito Proteus, e em alguns outros livros, Proteu. Sintam-se à vontade para falar Proteu, Proteus. Proteu, ou Proteus, ele vem da mitologia grega. Então, só para a gente fechar, ele é um deus marinho. Tá, Noemi? E a carreira proteana veio da onde? Justamente. Tá aí a origem da compreensão da carreira proteana. A gente acabou de falar aqui as competências do mundo VUCA. E a carreira proteana vem do mundo VUCA. Porque eu não posso pensar diferente nesse mundo tão volátil, nesse mundo tão veloz. Eu sempre digo que eu estou aqui, mas não significa que eu sou. O que eu sou é uma constante, ó, é mudança. Hoje estou no cargo tal, amanhã eu posso não estar. Existe uma transformação. Eu não posso achar que eu vou permanecer no local, pelo contrário. Eu tenho que pensar assim, ó, enquanto eu estiver, eu vou deixar um legado. Eu vou somar. Eu não vou subtrair. Eu tenho que deixar meu nome, é minha referência. Então, a faculdade que eu estiver, ela vai ser a melhor do planeta, porque ali tem minha história. Conflitos, problemas, todas as faculdades têm, gente. Não adianta. Mas o que ela tem de bom? Poxa, ela me trouxe uma bagagem, um conhecimento, ela me trouxe professores maravilhosos. E eu não vou falar mal da minha instituição. Porque se eu falar mal da instituição, eu estou falando mal do meu currículo. Eu não posso fazer isso, foi a melhor faculdade. Preciso acreditar, preciso, porque o que está à distância entre você e o saber é só um passo. Então, Proteus era assim. Aí a gente traz a ideia do Proteus. Por que Proteus tem a ver com carreira? Essa carreira do mundo VUCA. Por que proteana? Já vem, a derivado de Proteu. Então, Proteu, segundo a mitologia grega, ele tinha a habilidade de prever o futuro. E ele fugia das pessoas, porque as pessoas iam buscá-lo para saber o futuro. E ele dizia que não ia dizer. Ele se transformava em monstros para que as pessoas ficassem com medo e fugissem dele. E qual é a ideia de Proteu? Proteu diz o seguinte, por mais que eu tenha dom profético, as pessoas têm que passar por suas buscas. Então, aí surgiu, a gente chama de reflexões proteanas. Olha a gente aqui de noite, não é? Plena terça-feira falando de mitologia grega, tá vendo? Então, assim, o que Proteus? Proteus diz o seguinte, olha, cada um cria sua trajetória. Não adianta culpar o destino. É você. Você é responsável pela sua vida, pelas suas ações. Então, a partir daí, Proteus trouxe para a nossa história, para o mundo VUCA, algumas reflexões que eu acho essenciais para a gente discutir hoje. Primeiro, que o comportamento humano, ele precisa ser repensado a todo instante. O que eu fiz hoje, o que eu poderia ter feito melhor? O que eu aprendi que é errado para mim, que não faz, que não soma e que eu não posso repetir amanhã. Eu tenho que me respeitar e respeitar o outro. A dependência das pessoas por aconselhamento. Gente, quanto mais você atribui seu sucesso ao outro e sua felicidade, mais distante você fica da harmonia. Eu preciso entender que eu sou feliz pelo que eu tenho, pelo que eu acredito. Não porque depende de um relacionamento ou de um emprego bacana. Não. Você tem que estar bem com você. Então, assim, eu não preciso depender do conselho de outro. Já imaginou se eu precisasse do conselho de que caminho seguir? Não seria meu caminho. Busque o seu caminho. Óbvio, a gente tem que ter a escutatória. Claro que tem que ter a escutatória. Tem que ter feedback? Óbvio. Mas o caminho e o propósito só pertence a você. Essa busca de respostas. É importante a gente fazer pazes com o silêncio. Eu sempre digo isso, toda a minha palestra. Se o silêncio começou a te incomodar, está na hora de parar para ouvi-lo. Eu preciso estar bem comigo. Se eu não consigo ficar bem comigo, eu não vou conseguir ficar bem nem com as pessoas que eu mais amo e nem com as pessoas do meu trabalho. Vamos pensar na sociabilidade. Então, está aí essa reflexão de Proteus. E aí, o que significa carreira proteana? Justamente, eu já trouxe o link, né, da mitologia para a carreira. Então, se é busca e que não depende das pessoas, significa que carreira proteana não vai precisar das empresas. Ou seja, por mais que a empresa esteja ainda engedrada no template, né, de planos de cargos e salário, quem vai fazer sua carreira é você. É você que tem que fazer o análise PFOA. Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Eu não gosto nem de falar ponto fraco, eu gosto de falar pontos a melhorar. Oportunidades e ameaças.
Como é que eu estou em relação às ameaças? O que está acontecendo? Ah, meu inglês, eu não tenho inglês. Ah, então isso realmente, para mim, é um ponto a melhorar. Eu preciso. Por quê? Porque eu tenho que reagir à ameaça. Ah, olha, significa que tem uma trajetória de sucesso ali que eu vejo que eu vou ganhar mais do que eu ganho hoje e vou trabalhar com uma flexibilidade maior. Isso é o meu propósito de vida, eu quero ter mais tempo para meus filhos. Ah, se isso é meu propósito, significa que eu tenho que estudar inglês para alcançar, para estar à altura do cargo que eu busco. Olha, busca. Ninguém me disse o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma visão analítica. O que eu vou fazer? Eu vou lá no LinkedIn, começo a olhar as vagas que estão surgindo, se eu quiser ser empregada. Se eu quiser ser empreendedora, vai ser a mesma busca. O que o mercado está pedindo? Quais são as necessidades do mercado? E assim sucessivamente. E aí a gente tem um conceito de Hall. Hall, gente, foi o fundador do pensamento da carreira proteana, tá? Isso em carreira proteana é o cara. Aí você fala assim, Noêmia, tem português? Dificilmente. O que tem são alguns remendos literários que tem no Wikipédia e alguns sites. Mas, assim, a maioria do material, infelizmente, ainda está em alemão e em inglês. Ah, eu posso traduzir? Claro que pode. Clica lá no mouse e coloca traduzir. Pronto. Hoje, o mundo é VUCA. Não existe dificuldade. A dificuldade é que a gente coloca na nossa cabeça. Tem como traduzir. Então, as carreiras proteanas, elas primam por quê? Por multiforma. Ou seja, eu não tenho que ter uma forma só. Ó, eu sou analista de recursos humanos, vou virar diretora de recursos humanos. Quem disse a você? Eu posso pensar em ser um chefe de cozinha. Vou fazer gastronomia, porque eu fico bem, eu estou feliz fazendo comida para quem quer que seja. Gente, a carreira proteana é seja feliz. Ganhe, conquiste seu espaço aonde você quer, como você quer, com qualidade, com especialização, mas com profundidade. Então, a carreira proteana, eles trabalham muito com os valores pessoais, com o que você quer. Entenda, você vai se sobrepor às organizações. Então, assim, quais são os desafios que eu encontro hoje na minha empresa? Esse. Será que isso está me contentando? Ah, se não está, deixa eu conversar com o meu gestor. Olha, gestor, olha o pensamento, olha o mindset aberto, olha a mentalidade aberta agora. Olha, eu estou querendo, não sei, mais desafios, estou pensando em mudar para a unidade tal. O que você acha? Aquela conversa franca tem que existir. Porque eu começo a gerenciar, eu tomo para mim minha carreira, minha autogestão. E aí, você começa, e eu pensei, né, eu sou administradora de formação, né, gente? E eu pensei que existe um caminho que as empresas precisam focar muito, são as pessoas, né? O que eu fiz? Eu me especializei na área de RH. Eu vou fazer MBA, vou começar a ser analista comportamental, olha, eu transito em recrutamento e seleção, eu transito em análise comportamental, então eu começo a fazer o que eu gosto. E detalhe, eu faço o que eu gosto e nem ganho dinheiro. Então, assim, você vira a chave daquela obrigatoriedade, daquela sensação de, graças a Deus, sextou. Gente, isso é horrível. Inclusive, um feedback aí, de como eu já fui muito recrutadora e selecionei muito, tem coisas que você pensa, mas você não expressa, né? Nada de sextou, graças a Deus hoje é sexta-feira, nada. A segunda-feira deve ser o seu melhor dia, porque ele é o início da semana de realizações. A gente tem que começar a canalizar isso para a gente, para trazer uma energia, né? Uma vibração. É verdade, é verdade. Não, é muito importante isso, né? Esses cuidados. Tem uma postagem aqui de Clécia que ela colocou assim: eu que eu digo, estou com 49 anos e fazendo agora a minha primeira graduação, o que me manteve até hoje empregada, pois desde os 18 anos trabalhando, não lembro de ter ficado desempregada, e todo o meu potencial e experiência foi sempre maior que as anotações da minha carteira de trabalho. Sou visionária e enxergo muito além do que a minha visão pode alcançar. Né? Então, assim, justamente essa busca, né? Gente, que coisa linda! Parabéns, é muito lindo. E assim, a sua busca e assim e o confronto que ela faz, né? Eu me enxergo. Parabéns, é isso aí. Você tem que ter orgulho mesmo. É verdade. Eu estava pensando antes, assim, só para fechar aqui a ideia, né? Conversando sempre com os alunos, né? Que a gente sempre aprende, eles não imaginam o quanto a gente aprende com eles, né? E assim,
analisando dentro dessas conversas, e essa semana eu assisti uma palestra, que eu acho que alguns já devem ter assistido, uma palestra de Hernandes, que ele fala sobre a administração do tempo, né? Então, e eu te ouvindo, né, porque às vezes a pessoa, poxa, e agora, como é que eu faço? Tem gente que às vezes bate um desespero, né, por onde começar, como administrar? E eu pensando nessa palestra dele, né, com eu e minhas conciliações, né, vendo justamente essa necessidade de a gente se organizar, né, de repente administrar esse tempo, né, como é que a gente pode direcionar essa administração do tempo, né, priorizando, né, minha carreira, minha vida pessoal, como eu posso conciliar as duas coisas, né, então, assim, como isso é importante, né, você tomar as rédeas disso, né, não jogar essa responsabilidade para o externo a você, mas você, né, é o gestor, como você colocou, né, o gestor da sua carreira, né, então administrar isso, né, e começar, eu acho que a grande questão é você dar um primeiro passo, né, com calma, né, por isso que quando eu falo da administrar o tempo, né, quando eu trago essa palestra que eu assisti no final da semana passada, né, em outro momento, né, e ele vem chamando a atenção da questão da prioridade, né, o que é prioridade para a gente. Então, em algum momento a gente parar e analisar, né, o que a gente quer, né, o que é prioridade para a gente, o que a gente busca, né, onde a gente quer chegar e continuar caminhando, porque é uma constante, né, um aprendizado, uma coisa que eu chamo a atenção muito é assim, olha, a gente passa a vida aprendendo, o tempo todo nós estamos aprendendo, a gente tem que tirar aquela ideia de que muitos têm que aprendizado em sala de aula, não é, constantemente, diariamente, nós estamos aprendendo, né, e isso é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, né, isso é fundamental, né, então tem até uma observação aqui que Breno Rafael Torres Ferreira fez, né? Ficar infeliz no seu trabalho só faz mal para você mesmo, e é verdade, né? Aquela coisa assim que você pensa, poxa, ter trabalho, ai, né? Tantas pessoas assim que eu ouvia dizendo isso, assim, eu fiz, poxa, né? Deve ser mal, né? Um negócio desse. Claro que às vezes você tem dias bons, né? Dias ruins, mas você tem que, né? Como você percebe, como é que você lida com essas adversidades, como é que você tem em termos de perspectiva e por aí vai, né? Mas, enfim. Olha que desafio falando com a psicóloga, imagine. É arriscado isso, né? É arriscado, a gente não tem ideia. Engraçado, a gente vai falar de tempo, né? Em projetos, quem é da área de processos gerenciais, aí, tem uma coisa que a gente fala muito, qual é o seu backlog? Ou seja, quais são suas prioridades? Eu preciso conhecer. Porque se for prioridade, como é que você está gerenciando esse tempo? Então, assim, eu até brinquei com a Angélica, outro dia eu falei com ela assim, ô, Angélica, conta para ninguém não, mas eu estou fazendo um curso de Ciências Econômicas agora, além do doutorado. Minha orientadora falou assim, você é maluca? Como é que você está doutorado, mais emprego? Dá conta, porque eu gerencio o meu tempo. É possível? Sim, é possível. É possível reservar tempo para a sua vida social? Sim, é possível. Desde que você tenha entendimento do que é prioridade. Se você tem entendimento do que é prioridade, você consegue reagendar e colocar como disciplina. Aí você fala assim, Noêmia, é fácil falar. Não, tudo é exercício. Os hábitos precisam existir para que sejam positivos para você. Um ponto que a professora Angélica falou e me chamou a atenção, e a gente não deve jamais subestimar as pessoas. Nunca. Porque a gente aprende com todas as pessoas, independente do nível de instrução, independente da classe social. As grandes ideias das grandes indústrias vieram de pessoas da limpeza. Então, assim, essas pessoas são capazes de pensar, são criativas e podem nos ensinar de forma exponencial. Então, assim, a gente precisa ouvir as crianças, dizer assim, a gente subestima, a gente tem que subestimar menos e buscar o que a gente tem enquanto propósito de vida, a gente tem que julgar menos. Aí, esse é o exercício todo, gente, eu faço todo dia, e todas as vezes eu me pego pecando, não é tão fácil, é um exercício. Todas as vezes que eu começo, até pela minha fala, eu digo, opa, peraí, deixa eu ajustar aqui minha fala. Olha, eu penso dessa forma, me perdoe, eu coloquei de uma forma equivocada. Por quê? Porque eu estou me vigiando. É um exercício. E aí, a gente traz, aí que a gente aprende em RH, né, gente? A carreira mista, a carreira de polivalência. Para a carreira proteana, para quem busca, né, para quem essa geração, e para quem quer qualidade de vida e ser dono
de sua carreira, isso aí não vai interferir, porque isso para ela não existe. Eu não quero ficar 12, 15 anos na mesma empresa. O que eu quero é isso, isso e isso. E, às vezes, está na parte de processo de seleção e algum recrutador pergunta assim, como é que você se enxerga daqui a 5 anos? As pessoas param. Muitas vezes param porque nunca pararam para pensar de fato. E as outras pessoas que silenciam, pode ser que elas tenham pensado em algum momento, mas têm receio de falar. E aí a gente pergunta, o que as pessoas querem ouvir? Quando a gente tem um entendimento de que a gente quer, perguntas como estas não ficarão em silêncio. E aí eu faço um contraponto entre a carreira tradicional e a carreira proteana, para ficar mais claro com o entendimento de vocês de uma forma mais didática. Então, carreira tradicional, eu tenho aversão ao risco. Olha, tá aqui, tá tudo ótimo, vou centralizar tudo em mim, porque se vier alguém vai tomar meu cargo, eu vou ficar aqui e guardar todos os segredos da empresa. Não vai sair do cargo. Porque se você guarda tudo, ninguém vai poder se substituir. Não vai ter sucessão. Vou ter lealdade ao meu empregador. Não que lealdade seja ruim, longe de mim. Vou ganhar dinheiro porque a prioridade da minha vida é ficar bem, ficar feliz, rico. Ok. Gestão de carreira por responsabilidade. Know-how. Eu tenho, experiência em gestão 3.0. Só eu que mando na área. Epa. Não é bem assim. A idade cronológica, a gente tinha falado, né? Anterior. A idade cronológica é a carreira tradicional. O que a carreira proteana diz? Ela adota o risco. A carreira proteana, para esse mundo VUCA, o profissional tem que adotar risco, tem que saber que ele vai ter que assumir o risco da escolha, o risco da transição de carreira. Eu não quero mais atuar em RH, eu quero ir para a área financeira, eu quero fazer orçamento, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser controller. É um risco, mas se você está disposto a assumir, beleza. Lealdade ao propósito de vida, valores pessoais, olha, eu não quero trabalhar nessa empresa não respeita o consumidor, a relação é de competitividade não sadia, e isso é real, isso eu estou dizendo para mim, tá? Empresas assim eu não curto trabalhar, uma competitividade, isso, sinceramente, a competição tem que ser sadia, tem que ser em conjunto, tem que ser coletiva, tem que estar todo mundo somando, não um querendo ser melhor que o outro, porque isso, na minha cabeça, não é a minha realidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar qualidade de vida. Minha carreira proteana diz que eu tenho que buscar empregabilidade. Muda a palavra lealdade ao empregador para empregabilidade. Significa que eu sou um ativo com conhecimento suficiente para onde eu for, eu ser empregada. Começou a mudar, virando a chave. Não preciso ter know-how suficiente, eu preciso ter busca automática, o que eu chamo de busca do conhecimento. Então, não adianta você se especializar numa área e ficar ali. O verdadeiro profissional do mundo VUCA, que até o LinkedIn que a gente vai ver daqui a pouco, é aquele que busca o conhecimento o tempo todo. Se você não para de estudar, se você não para de buscar o conhecimento, é você o profissional correto para esse mundo. Agora, se você acha que você já aprendeu o suficiente, tá tudo ótimo, já estou velho para isso, esqueça. Você não vai conseguir se adaptar e você não vai ter empregabilidade. O sucesso está muito relacionado ao a gente chama de sucesso psicológico. Eu não, a literatura. Por que a literatura diz isso? Enquanto a empresa tradicional ela é carreira, remuneração e meta, a carreira proteana diz assim, eu estou feliz no que eu faço, ou eu estou feliz comigo, eu bati a meta, olha, eu consegui colocar os alunos estão felizes, boa avaliação, eu estou me sentindo satisfeita, eu estou me sentindo eficiente. É para você, a satisfação é sua. Entende? Essa é a grande diferença. E a gente já falou da idade cronológica, e na idade de carreira proteana, a idade da carreira, não é a idade cronológica, longe disso. Então, aí a gente tem os tipos de carreira. T-Shaped, mas aí, como é americana, né, gente, surgiu, né, da literatura, P-Shaped e Combi-Shaped, tá, Noêmia? Então, vamos imaginar que você está fazendo agora uma seleção para uma multinacional. E aí ela pergunta assim, você sabe me dizer como você se enquadra na carreira proteana? E você fala assim, eu não sei. Mas hoje, a partir de hoje, depois dessa palestra, você nunca mais vai cair nesse erro. Você vai dizer assim, não sei, de repente você fala, sou Combi-Shaped. E a gente vai falar uma por uma. Então, tem T-Shaped, B-Shaped, Combi-Shaped. T-Shaped, o que é isso? Habilidade em formato de T. A parte de cima aí, gente, vocês estão vendo, é a parte generalista. Ou seja, a parte que você interage interdisciplinar com diversas áreas.
mas você tem uma especialização. Então, vamos imaginar que Noêmia é administradora, mas ela tem um bom relacionamento, ela sabe trabalhar com a equipe, ela tem novos conhecimentos, mas ela tem apenas uma especialidade. Olha, ela é administradora. Beleza. Então, eu sou T-Sharped. E aí, eu vou P-Sharped. Beleza. Eu tenho 2 especializações e transito também em outras áreas. Eu não sou, quando eu vou para uma empresa, quando eu vou trabalhar na empresa, eu não falo só de política. Eu falo de cultura, eu falo de artes. Eu tenho 2 especializações, ó, 2 áreas de especialização. No meu caso, é gestão pública e gestão de pessoas, aí encaixa direitinho. E transito na área de educação, ó. Então, eu posso dizer que colocando as 2 especializações aí, eu sou P-Sharped. E aí, Combi Sharped, ou conhecido como carreira em forma de pente, tá? Pronto. Se você tem 4 especializações, então vai lá. Gestão 3.0, se você é Combi Sharped. Se você tem 4 especializações e transita em diversas áreas, você é o conhecido profissional, segundo os americanos, profissional Combi Sharped, ou seja, completo. Então aí, gente, é só uma escala de tipos de carreira proteana. Isso não significa que um é melhor que o outro, longe disso. Isso significa que você está em busca. Aí você me diz, Noêmia, o que é melhor? Depende. Se você se sente feliz, ter 4 especializações, você acha que isso vai somar para a sua trajetória, a sua bagagem? Ótimo. Bom. Eu acho que eu estou muito bem sendo T-Sharped. Ok. Tanto que você saiba o caminho que você quer seguir. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque isso já começou a incorporar na parte de recrutamento e seleção. Essas perguntas e a análise de currículo já começa a se pensar dessa forma. As empresas, geralmente de São Paulo, já começam a falar, Rio de Janeiro, já começaram a incorporar esse pensamento, Florianópolis também, já começa a incorporar esse pensamento como base da carreira proteana. Então, tá, Noêmia, você gosta de desafios? Gosto. Qual a sua área de especialização? Gestão de pessoas, gestão pública e gestão 3.0. Ela já disse assim, olha, ela está caminhando para o Combi Sharped. O que isso significa? Que eu posso transitar com você dentro da minha empresa para diversas áreas, que eu sei que você vai alocar de forma adequada. Então, só eu trago isso para vocês, tipos de carreira, só para a gente enriquecer mais à noite, tá? E aí, a gente já falou sobre isso. E aí eu adoro trazer esses dados, porque a gente começa a enxergar como o mundo mudou, né? Então, quais são as habilidades de 2020? Pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional. Pronto. Então, aí tem uma pesquisa, você tem 2 fontes aí, né? Que é o Fórum Econômico, né, do mundo, e tem um LinkedIn. Em 2015, vocês estão vendo aí como era muito relacionado a Hard Skills. Controle da qualidade, ó, mensurado, Hard Skill. Lembra das competências mensuráveis? Gestão de pessoas, coordenação colaborativa, beleza. 2020, ainda se exige que realmente o candidato, o colaborador, seja resolutivo por problemas complexos. Tem que ter pensamento crítico, não tem que ver só à frente, tem que ter uma visão holística, tem que pensar diante de vários cenários. Mais importante, ser criativo. Por que tem que ser criativo? Primeiro, porque a gente vive num momento de instabilidade. E vai ter momento que, para você atender aquela demanda, você vai ter que ser criativo. Porque de onde sai a criatividade? Das necessidades. Olha aí o café Melita, o filtro Melita, olha aí tanta coisa, o velcro. Vem de onde? Do processo de necessidade. Aí você fala assim, Noêmia, eu não sou criativa. Quem disse a você? Basta você precisar. Num instante você vai dar conta. A gente tem uma mania, a gente tem um hábito, o ser humano, né, de achar que ele não é criativo. Foi feita uma pesquisa, até no meu mestrado, né, de uma colega minha, e a pergunta era, você se sente criativo? As pessoas respondiam, a maioria respondeu que não. Então, assim, será? É uma pergunta que a gente começa a se fazer. Será que você realmente não é criativo? Porque criatividade não é algo que você tem que nascer criativo. É como tudo na vida, você aprende, tá? Basta, a gente já diz, né? De acordo com a escassez, com a necessidade, logo, logo você dá jeito de se virar. Na linguagem do mundo é essa. E a inteligência emocional, pronto. Isso é essencial.
para manter seus relacionamentos, para manter sua estabilidade, seja onde for, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Eu gosto muito desse tema. É um tema que a gente percebe que muito da crise que a gente tem, política e etc., é por conta da ausência de inteligência emocional, né? A colocação, a forma de se dirigir, a forma de se expressar, a forma de reagir. Então, assim, é preciso ter inteligência emocional. Liderança sempre, flexibilidade cognitiva, ou seja, mentalidade aberta. Eu preciso pensar que tudo que eu achava errado, eu posso pensar que hoje está certo. Eu não posso ser aquela pessoa turrona que diz, não, tem que ser do meu jeito. É assim. Quem disse? Sempre tem um jeito para ser feito melhor. E aí eu trago as competências de Daniel Goleman. Pois é. Se eu tenho autoconsciência, gente, eu tenho consciência das minhas emoções, raiva, ódio, detalhe, nada de julgamento, tá? Não estou dizendo que é feio ter raiva, ter feio ódio, eu não posso dizer um negócio desse, é sentimento diário das pessoas. Autoconsciência das emoções, eu sei exatamente qual é o gatilho que me faz ter esse comportamento que eu não gosto. Ó, se eu sei, se eu já enxerguei, eu tenho como controlar. Eu tenho como não disparar isso em mim, porque eu sei, está no momento de eu recuar. E eu faço exercício diariamente. Então, quando eu tenho autocontrole das minhas emoções, eu começo a enxergar qual a melhor forma de eu adaptar àquela situação. Hoje eu repenso 1000 vezes. Gente, eu sou uma pessoa tão diferente acho que de 3 meses atrás. Hoje eu olho e penso 2 vezes no que eu vou dizer. Eu digo, será que é interessante? Será que vai somar? Será que... Como é que isso vai ser interpretado? Será o melhor momento? Será que eu não posso esperar um pouco, retrair, para depois falar de uma forma muito mais assertiva? Eu não respondo mais e-mail na mesma da hora, se aquele e-mail me incomodou. De forma alguma. Eu deixo guardadinha na caixa. Quando eu souber, quando eu entender que eu estou bem, que eu estou não motivada por raiva, por emoções, que vai me tirar do eixo, eu respondo. E respondo e releio as palavras, para que eu não expresse no meu vernáculo, no meu vocabulário, nenhum tipo de emoção que não seja favorável para que a pessoa não leia. As letras são frias, né? Uhum. Só uma pequena pausa, Noêmia. A gente tem algumas considerações aqui, tá certo? Eu vou ler algumas. Primeiro, a Ingrid colocou, né, os tópicos, né, vão sendo colocados e me vem várias situações que eu já passei, né, ao mesmo tempo que se identifica com muito com as características, né, que ela não sabia nem como definir, né. Já Breno também faz outra observação, que ele faz assim, ser profissional onde você estiver, independente do emprego, ser ou não na sua área, deveria ser competência mínima de qualquer trabalhador. Porém, sabemos que não é assim, bem assim que funciona, né. Aí, complementando, Maria da Conceição colocou, é muito bonito a teoria, mas a prática ela é meio diferente. Tá? Eu não sei se tu queres, até existe mais algumas perguntas, não sei se tu queres fazer alguma colocação a partir dessas observações, que tem uma pergunta ainda de Rômulo e uma observação de Clécia. Sim. Eu vou só complementar, eu acho as pontuações interessantes e, assim, importante que quando a gente fala assim, é só na teoria, é porque a gente não se permitiu fazer esse exercício, né? Porque, assim, por que eu estou dizendo isso hoje? Porque eu acredito nisso. E eu sei que isso é real, que eu estou trazendo. Por que isso é real? Porque eu sei o grau de evolução que a gente tem quando a gente se permite se conhecer. Não tem nada, eu me lembro muito bem, Angélica, de uma situação que eu estava na banca de TCC e meu filho era bebê na época e a minha secretária ligou dizendo que ele tinha torcido o braço. Eu estava bem na banca de TCC. Eu olhei, tinha convidados externos, tinha um reitor, eu esperei a pessoa finalizar, tive um controle emocional, esperei ela finalizar, falei com um membro da banca, disse, olha, vou me retirar porque eu preciso dar um socorro. E saí dirigindo com controle. E se eu dirigisse voltada de emoção, eu ia ter um acidente, eu não ia salvar meu filho, nem ia dar socorro, porque eu estava envolta de emoção. Então, assim, a gente precisa parar, raciocinar, ver quais são as realidades, o processo, o perigo que está ali, e tomar decisões. E aí que está. Por que eu digo e trago isso de controle emocional? Porque é o que eu vivo diariamente. Você precisa gerenciar isso. Então, assim, tudo é muito bonito na teoria, mas ele fica muito melhor quando você se coloca no lugar de fazer esse exercício, de se permitir. Aí tem as pessoas que têm
de crenças limitantes, né? Ou crenças bloqueadoras. Ah, eu tô velha para isso, eu não tenho mais paciência, não. Já passei por muito, não vou mais tolerar. O momento é de resiliência, o momento está de tolerância. E é assim que se constrói, é assim que se mantém as relações, de forma passiva, de forma tranquila, para que todo mundo fique bem. Essa é a sensação do bem-estar. Uhum. Rômulo faz uma pergunta aqui. Não caberia, neste momento, pós-pandemia, amplitude de conhecimento no ambiente virtual? Sim, eu acho, pós-pandemia, eu acho que Rômulo trouxe uma coisa que hoje acho altamente pertinente. É interessante que a gente não estava ainda, Rômulo, pensando, né, na história do home office. E é uma realidade, né? A Ford, lá em São Paulo, já tem um prédio, né, que já está negociando, antes da pandemia, eles estavam negociando que uma parte da operação ficasse em casa 2 vezes na semana, porque eles não estavam conseguindo dar conta, o prédio não cabia todo mundo, os funcionários, e já estavam adaptando o home office. E aí vem a parte, né, do controle emocional, parece que a gente está vivendo uma prova de fogo, né? Agora mesmo eu estava falando com você, meu filho pequeno entrou aqui, meu esposo veio para tirar. Olha aí a prova de fogo. Olha como a gente tem que negociar. Olha o controle que a gente tem enquanto o menino chama, minha mãe, estou com fome, eu quero usar quero fazer minha aula aqui. A gente tem que saber gerenciar tudo, saber separar. Então, assim, a gente tem que saber separar o que é escritório, o que já dizia a psicóloga Ludmilla, né? Onde é home e onde é office. A gente tem que saber separar. Então, assim, a gente não tem ainda, está aprendendo. E é difícil a gente construir do zero, do V0, né? Como é que eu vou gerenciar minhas emoções dentro de um momento de medo, de incerteza, mais ainda, que está transitando, pessoas minhas próximas estão morrendo, e eu tenho que dar resultado para a empresa, eu não posso desligar. Como é que eu funciono? Pronto, é uma prova de fogo. Então, para quem está no exercício, né, da busca, para quem já começa a fazer esse exercício de controle emocional, o impacto é menor, não tenha dúvida. Eu, por exemplo, não é fácil, tá? Eu tenho, desde 17 de março que eu não saio de casa. Então, eu tenho um filho pequeno de 4 anos, e tenho uma filha de 12, eu tenho que gerenciar a briga entre eles, porque eles estão, um quer usar o iPad, outro quer usar não sei o quê. Ou seja, eu tenho que gerenciar meu tempo e minhas emoções, porque eu preciso chegar no final do dia e dizer, ai, que bom, hoje foi bom. E será que foi? O que eu fiz? Então, assim, é um exercício e que essas competências vão ser desenvolvidas, basta que eu acione. Então, assim, eu tenho certeza que eu pensei, né? Poxa, hoje eu deveria ter negociado melhor com minha filha. Poxa, meu chefe, ele está marcando um horário que a reunião não é legal para mim, se é eu e ele, vou tentar negociar para ser de manhã, porque meu filho vai estar dormindo. Opa, graças a Deus, sossego. Então, assim, olha as negociações. Isso tudo a gente começa a pensar porque a gente está, não está envolto de desespero. Se a gente começa a não controlar nossas emoções, a gente não vai ver saída, gente. Quanto mais desespero, a gente não consegue encontrar um caminho. Então, qual é o exercício que a gente faz? E esse momento eu acho importante, até esse conteúdo que a gente traz. Qual o momento? Adaptação, tá? Não tem outra forma de mudar. Tem aí, professora Angélica? A gente está na pandemia, não tem como tirar, né? Não tem como apagar, infelizmente. E o que eu posso fazer para me relacionar? O que eu posso fazer para gerenciar meu tempo, para que eu não acabe tendo problemas emocionais e que isso vai resultar, talvez, em decisões não interessantes. Então, é preciso buscar. Hoje tem apoio psicológico, hoje tem todo um recurso e tem um momento também de respeito por você, que é você parar e pensar e refletir, parar para se perceber. Mais algumas colocações aqui, Noêmia. Uma pontuação de Clécia, ela diz assim, para mim, criatividade não é necessariamente criar o novo, e sim trazer soluções do que precisa ser modificado ou adaptado, né? Ela faz essa observação. Perfeito. Isso aí. E André Mello, ele faz uma pergunta, né? Diz assim, professora, o que dizer das pessoas que ainda acreditam que suas vidas e empregos voltarão ao normal pós-pandemia? E o quanto o digital vem influenciando nossas vidas nesse contexto? Ih, rapaz, deixa eu te falar aqui a coisa. André Mello, né? André, aí eu vou puxar a Angélica, a negação. Ei, professora Angélica, me ajude aí. Existem pessoas que acreditam, né, que a vida vai retornar. Eu acho que depois de todo um processo, seja ele originado, melhor a professora Angélica para falar, porque ela é psicóloga, todo o processo de mudança, ela traz consequências, resultados. E a gente aprende, a gente se adapta. Mas negar essa mudança
não sei se é interessante. E aí, professora Angélica, o que a senhora acha? Não é, é muito complicado, né? Porque realmente existem pessoas ainda que acreditam, né? Que amanhã as pessoas começam a normalizar. A gente sabe que não é, não só economicamente falando, né? As formas, seja a aula, seja no trabalho, como você falou agora há pouco, então até essas relações de trabalho, elas já vêm mudando, né? Já existe essa mudança. Então, realmente, assim, algumas pessoas, elas resistem mais a isso por uma questão de conforto, né? De segurança, o medo, né, de como lidar com tudo isso. Lógico, né, outro dia eu estava discutindo em sala de aula, quando começaram essas mudanças, não só foram para os alunos, mas para os professores também. A gente teve que se adaptar a uma realidade, né, e todo mundo teve que correr atrás para se ajustar. Claro que aquelas instituições, né, que já vinham, que já discutiu isso com os professores, que já traziam reflexões, enfim, né, isso aí já se deu de forma mais suave, digamos assim. Mas, mesmo assim, a gente observa, né, que esse novo, essa mudança, né, esse medo da mudança é uma constante, né, e as pessoas acabam, né, acreditando que não, vai tudo voltar ao normal. Aí a grande pergunta, né, como todo psicólogo, é dizer assim, o que é que você chama de normal, né? O normal Pois é. não necessariamente é o meu, né? Enfim, né? Então, traz todo esse aspecto. Pronto, André Mello, né, professor, né, coordenador, ele traz, né, que essa resistência à mudança, né? Então, todo esse processo de negar mesmo, inclusive uma defesa, né? Se a gente for lá para o lado da psicanálise, né, a negação é um mecanismo de defesa, né? Você, né, não está bem, você não está preparado para aquilo ali, então você, né, nega por uma resistência sua muito grande. Né? Então, a gente sabe que não volta mais, né? Porque nem você já, até mesmo por você ter passado por todo esse processo, você já mudou, você não é o mesmo, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, se você parar para analisar, se o digital já fazia parte do nosso contexto, né? Agora, cada vez mais, agora tem possibilitado aí, desenvolvido, né? Então, assim, todas essas relações, elas vão ser reavaliadas, né? E os pequenininhos, né, que estão aí, minha filha mesmo, né? Eu a filha de muitos aí nessas aulas online, às vezes eu vou tentar ensinar alguma coisa para ela, não, mãe, aqui é mais fácil, não sei o que, eu fico, né? Então, a gente realmente, isso é uma constante na nossa vida, né? Aí tem uma observação aqui de Wellington que diz assim, já mudou e é preciso mudar também, senão irá ficar para trás. Com certeza, Wellington, a gente precisa se organizar, se adaptar, né? Alexandre diz assim, inclusive, muitos estão indo para o marketing digital. Perfeito. Né? Então, isso. Interessante, professor André, né? O professor André traz algo do digital. Interessante, professor. Agora, nesse exato momento, para ser bem precisa, ontem e hoje, existem alguns pesquisadores de uma startup, que eu sou mentora, né, desse processo, que estão fazendo identificação, estão fazendo reconhecimento facial para saber a sensação, a percepção do aluno frente ao conteúdo. Então, assim, daqui a um tempo eu vou colocar na câmera e vou saber, assim, a galera não está meio devagar no entendimento, está desestimulado. Eu vou dar um ritmo à palestra para que eles tenham, né, se engajem. Ou seja, olhe para aí, olha a inteligência artificial já invadindo a educação de uma forma de prover instrumentos que, segundo a ótica deles, vai favorecer a qualidade da aula. Aí vem outra perspectiva, será? Ou será uma invasão que isso vai existir enquanto na área de educação? Então, assim, olha quanta coisa está se discutindo e a gente está pensando assim, poxa, será que tem jeito? Não vai ter jeito, não vai ter retorno. Hoje, várias indústrias já conseguem ter o IA, você passa pela gôndola do mercado, se você olha uma marca e você gosta, tipo, enfim, qualquer uma que seja, como a gente está no horário mais cedo, a Coca-Cola, eu olho lá, se eu vibro, se eu dou risada, ou se eu faço uma expressão, eu já sei que aquela gôndola, aquela marca está sendo bem posicionada no local adequado. Eu já sei qual é a sensação do meu consumidor frente, trazendo um pouco do marketing, né? Então, assim, o mundo é digital já, não adianta. A telemedicina está aí, o Einstein, o Oswaldo Cruz, já consegue, inclusive, colocar um chip dentro do seu celular, você coloca o dedo, e já, eu sou ligada também na área de inovação, por isso que eu estou falando isso.
você coloca o dedo e ele já identifica, inclusive, o seu nível de estresse. Já está sendo estudado. Hospital Oswaldo Cruz, São Paulo. Então, assim, olha quanta coisa surgindo. Não tem com mais, não tem para onde parar. Hoje você identifica um câncer de pele pela filmadora do seu celular. Você liga a câmera, coloca o aplicativo, isso já está acontecendo na Alemanha. Então, não tem mais para onde fugir. Então, daqui a pouco, você já tem geladeira conectada com seu smartphone. Então, assim, existe agora a clínica de desintoxicação de rede social. Não sei se vocês estão sabendo disso. Pega uma pessoa que é completamente... fica no telefone o tempo todo, coloca ela 3 dias sem internet para você ver. Olha o comportamento dela. Então, assim, tem muitos estudos sobre isso. Uma pergunta super interessante. Não tem como voltar atrás. Pelo contrário, a gente tem que começar a ter dispositivo para parar um momento e dizer assim, peraí, vamos lá. O que a gente pode fazer para mudar esse comportamento? É verdade. Clécia fez uma observação aqui, uma pontuação, ela fez assim, essa pandemia trouxe mais do que novas formas de se trabalhar. Hoje, cada vez mais, temos um leque de possibilidades, inclusive de ser feliz, em meio e a partir de tudo isso. As empresas não pensam mais da mesma forma, os consumidores também não. A evolução está sendo mútua e nós seremos prova viva de toda essa mudança. Muito incrível isso, muito incrível isso. Aí, André, traz exemplo a telemedicina, né, que você estava, tem alguns exemplos na área também, e ele traz a telemedicina, né, e Rômulo também coloca, desta forma vai exigir uma formação mais abrangente, né, mais virtualizada, sim, inclusive, né, é importante, né, eu sempre, inclusive, Rômulo, tem um livro que eu comecei o semestre falando com os meus alunos de RH, dizendo que é um de Harari, né, aquele que fez Homo sapiens, Homo Deus, e ele fala das profissões as 20 profissões do século XXI, uma coisa assim, e ele chama a atenção disso, né, de cada vez mais a questão da virtualização, de você estar buscando, né, de você estar se renovando, buscando novas especializações, ampliando esse conhecimento, né, aprendendo a lidar com a realidade virtual, inclusive um pouco do que a Noema estava falando agora, né, ele dizendo assim, olha, já existe, inclusive, pesquisas onde você está vendo, assistindo alguma coisa, e a pessoa está conseguindo captar a sua emoção naquele momento, e assim, uma série de tecnologias que ele já chama a atenção para um futuro já próximo, ele não diz, né, olha, isso não é daqui a 30 anos, não, isso é agora, né, e pouquíssimo tempo, então, com todo esse contexto que a gente está inserido, então, isso acabou acelerando ainda muito mais, né, então, essa formação nossa, né, de buscar, até por meio, inclusive, dessa próprio canais virtuais, né, às vezes a gente tem uma resistência muito grande de como utilizar, até mesmo em relação às aulas, mas isso cada vez mais vai ser necessário, né, uma forma até de ampliar, né, enfim. O Hélito até coloca aqui, a pandemia fez com que as mudanças que aconteceriam em 5 ou 10 anos aconteceram em 3 meses, isso é um fato. Perfeito! Deu uma acelerada boa. E acelerou muito, como o Romulo coloca, um ambiente virtualizado, né? Porque é o espaço onde as coisas estão acontecendo, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que acompanhar, né? Porque não tem como voltar atrás, a gente não tem como, não vai voltar tudo ao normal. Por isso que eu pergunto, o que é que a gente está chamando de normal? Porque não existe, são as relações, né? Elas estão sendo construídas, inclusive, né? Ressignificadas. Isso, eu acho que um ponto importante o quanto a Covid é um convite, na verdade, a você refletir tudo que está à sua volta. O quanto você precisa ser empático, né? O quanto você precisa buscar esse espaço, o quanto de aprendizado você está entendendo. Eu me lembro muito bem que na parte lá, há 10 anos atrás, quando você estudava gestão de projeto, tem a parte de lições aprendidas, né? Não, agora a filosofia de gestão de projeto com a metodologia ágil já diz o seguinte, não tem que esperar terminar o projeto para você aprender não, criaturinha. Você precisa agora, desde já, compartilhar com sua equipe onde foi que a gente errou, o que a gente pode fazer para melhorar. Vamos lá, ressignificar. Vamos fazer nossos erros, nossos aprendizados, sempre, uma constante, Kaizen, sempre buscando melhoria. E é exatamente isso, assim como são os processos, assim como somos nós, seres humanos. E aí, a gente traz, né, o que aprendeu? A gente precisa negociar, a gente precisa ver, olha quanta coisa a gente está aprendendo dentro de casa. Aí eu não vou para o contexto pessoal, para não invadir a privacidade de vocês, mas, assim, quanta coisa você teve que respirar e dizer assim, não vou levar isso a ferro e fogo, porque isso não é interessante, não nesse momento.
Então, assim, quantas coisas vocês respiraram e disseram, quantas coisas estão aprendendo a lidar, né? O isolamento, o poder do abraço, né? Como diz agora a mídia, a fome da pele. Quanta coisa quanto abraço que a gente não valorizava tanto e agora a gente valoriza cada dia mais. A escassez, né? Essa necessidade de estar sempre, né? No acompanhar, na solidariedade. E isso vem se fortalecendo na pandemia. Então, quando a gente traz a inteligência emocional nesse momento de pandemia, principalmente agora, autoconsciência, autocontrole. Olha como é um ciclo, né? Autocontrole, quando o autocontrole, você consegue ser mais empático, você consegue se automotivar porque você tem ideia, você tem controle, você toma rédea. Peraí, nesse momento eu preciso aprender o quê? Eu preciso aprender a trabalhar com Zoom, eu preciso aprender com gente que está lá fora, que diz que é assim, eu preciso negociar a casa. Olha, seu autocontrole. Vou gerenciar meu tempo, vou priorizar, vou dar atenção para os meus filhos no momento que eu acho que eu consigo, não vou me sentir também culpada. É um processo de crescimento. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, quando eu faço isso, eu me automotivo, porque eu tenho certeza que se eu tiver meu autocontrole, eu vou estar muito mais forte para o dia seguinte, né? Isso é um processo que a gente faz quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente entende que as coisas não dependem do outro, depende da gente, de nossas atitudes. E aí, trazendo de novo, né? Acho que a maior fonte da carreira proteana é a inteligência emocional, gente. É o protagonismo, né? Se você consegue ver, você consegue fazer. Então, se eu vejo que eu tenho autoconsciência, eu tenho autocontrole. Se eu tenho consciência social do meio que influencia, o meio que eu vivo, o cuidado que eu tenho com as pessoas, eu vou ter melhor gestão de relacionamento. Olha quanta coisa interessante. E aí eu pergunto a vocês, como é que anda a roda da vida? Ok, a gente falou de carreira proteana. Carreira proteana é você enxergar a sua carreira, sua busca por crescimento profissional independente da empresa. Não é assim que a gente aprendeu lá, anterior? Mas será que você está tendo uma busca equilibrada? Como é que anda a sua qualidade de vida? Como é que anda os seus relacionamentos? A sua vida profissional, você está investindo quanto tempo na busca? Quantas competências? O que você precisa saber? Não precisa necessariamente ler livros técnicos. O que você anda buscando? Contos, poesia? Tudo isso soma, gente. A gente tem que ter uma visão, sistêmica. Não necessariamente ficar focando apenas na área técnica. Carreira proteana, você consegue, também se dissipar. Você precisa se investir. Então, na sua vida pessoal, como é que anda a sua disposição? Como é que anda seu equilíbrio emocional? E seu desenvolvimento intelectual? Então, são fatores. Essa roda da vida, eu vou deixar o material para vocês. Se vocês quiserem, tem uma escala de 1 a 10. Você vai, diariamente ou semanalmente, você vai riscando o nível que você acredita que você alcançou. Então, aí você vê. Quando você olhar, é como se fosse um gráfico radar, né? Você identifica o que você está dando mais atenção e provavelmente negligenciando outras. Isso é uma ferramenta que ajuda muito. E posso lhe confessar, faço isso frequentemente, porque eu tenho que me vigiar. E aí, o que a professora Angélica trouxe anteriormente, eu trago para vocês agora. Qual é o investimento semanal que você está fazendo? Você quer ser empregável? Você quer entender o mundo VUCA? Você tem que se adaptar? Então, vamos colocar o reloginho no lugar. Eu preciso despertar quantas horas para o trabalho? No deslocamento, agora nem tanto, só se for para a cozinha, para a sala, porque aqui eu moro numa kitnet. O tempo é reduzido. Nesse tempo reduzido, eu posso alocar esse tempo para quê? Para família, para amigos, prazer, lazer, ócio, descanso. E minha carreira? Conta para você quanto tempo você guarda para cada coisa desta. E veja aonde você pode melhorar. Não é onde você está errando, aonde você pode melhorar. E aí tem 2 livros aí, gente, que eu sou verdadeiramente apaixonada. Eu acho que mudou muito a minha visão de mundo a partir de eu começar a enxergar que nada permanece exceto a mudança. Já dizia Heráclitos. E tem 2 livros aí que eu adoro, que foi fruto, na verdade, do meu insight para esse evento de hoje. É um livro que eu trago desde há 2 anos atrás, já venho lendo. O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, Dado Schneider e Christian Barbosa, A Tríade do Tempo. A Tríade do Tempo, esse livro é maravilhoso, que consegue você perceber que você é o centro. Se você é o centro, qual é a atenção que você está dando? Qual é o gerenciamento que você tem para ser feliz?
e como você gerencia esse tempo entre família, trabalho e vida. E aí o mundo é da mesma forma que vocês enxergavam hoje? Eu queria agradecer a todos, gratidão por ter me ouvido, por ter cedido o tempo de vocês, porque tempo, hoje, é muita riqueza, gente. Muito obrigada, viu? Deixa aí com vocês o meu contato. Oi, Pro. Levei a noite toda, tá vendo? Eu que agradeço, né? Foi certinho, né? Aí 10 minutos aí para o final, né? Eu que agradeço em nome da FICER, né? A sua contribuição, né? Com certeza é mais um aprendizado para todos nós, né? Uma troca, né? Agradecer todas as intervenções, as situações, né? Que bom, né? Que as pessoas gostaram, né? A participação de outros cursos, gestão financeira, pessoal de processos gerenciais, recursos humanos, público externo, pessoas de outras instituições, né? Eu fico presente aqui, alguns funcionários também da FICER, né? Coordenadores, professores. Que bom, que bom. Eu espero que essa reflexão, né? Esse aprendizado, né? A gente possa avaliar esse momento, né? Eu acho que é importante, né? Como você falou logo no início, a gente tem que... Como é que a gente vai lidar com esse contexto, né? A gente está... É a forma como você percebe a realidade, né? Aquela situação, como é que você lida com as adversidades, né? Então, como é que você, a partir dessa situação, como é que você tira proveito dela? Então, isso é muito importante, né? E não ficar só lamentando, né? Assim, é uma tendência, e como foi colocado aqui pelos alunos, inclusive, isso aí só foi acelerado, digamos assim, né? Mas a gente tem que lidar com isso, porque as formas de trabalho, elas já mudaram, na verdade, né? Elas já estão mudando já há muito tempo, então isso só acelerou o processo, né? Não sei se Rômulo quer fazer alguma colocação, né? Enfim. Eu, como tagarela, não ia conseguir não falar, né? Me controlei muito aqui, fiquei me coçando o tempo inteiro aqui. Professor Noêmia, parabéns, foi encantador esses momentos que nós tivemos hoje à noite, de muita reflexão. Eu vi os comentários dos nossos estudantes, fico muito feliz com termos podido proporcionar para eles essa oportunidade. Me fez refletir, quando a gente fala em carreira, eu vi a Clécia dando um depoimento, uma querida aluna nossa, me fez repetir a quantidade de vezes que eu mudei o meu rumo também, procurando. Eu tenho 4 formações, né, diferentes, atuo em 4 áreas diferentes, hoje atuo em 3 áreas diferentes, além da docência, com consultoria, e houve uma época que eu achava que eu era um estranho no ninho por causa disso. Tá? E hoje eu vejo que a gente traçar objetivos. Então, me fez refletir, passei 2 horas aqui pensando nessa situação. E quando a gente trouxe essa questão da virtualização, é porque o mundo mudou, como você bem colocou, e mudou de uma forma definitiva. Então, em nome da FIC, muito obrigado por essa noite de felicidade que você deu para a gente aí. Foram mais de 100 pessoas que estavam com a gente durante essas 2 horas que nós ficamos aqui, de várias diversas áreas, além de pessoas internas e externas. E a gente está muito honrado, esperamos em outros momentos contarmos com outra situação assim para brilhantar uma noite como a professora conseguiu fazer com a gente hoje. Em nome da diretoria da FIC, muito obrigado realmente pela palestra. Eu que agradeço pela confiança, pela atenção, gente. A gente aprende, é um momento de troca. Todo mundo sabe muito e a gente vai trocando sempre. Não existe o melhor nem o pior, não existe isso. E, assim, a felicidade, eu sempre digo, para finalizar, que, assim, eu sempre estou muito de bom humor, sabe, professor? Porque, assim, a arte de viver é uma arte encantadora. E a gente sai um pouco desse papel vitimista, né? E entende que a gente é dono do processo. E estar vivo, gente, é uma dádiva. E eu posso dizer que eu já passei já tive experiência quase morte, e assim, viver para mim é uma vantagem. Parabéns a todos, e vamos aproveitar esse momento de troca. Muito obrigada, gratidão, professor, gratidão, Angélica, parabéns. Parabéns. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado. A gente se despede agora, para encerrar a nossa gravação, e esperamos nos encontrar não só no ambiente virtual, mas no ambiente depois presencial, para aquele prometido abraço que vai ficar para depois da pandemia. Nós, brasileiros, somos altamente calorosos, a gente poder realmente ter esse merecido abraço de confraternização. Muito obrigado para todos vocês. Fique com Deus. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada, tchau.
Tá? E o Obrigada, Ana. vídeo vai estar disponível no YouTube da FICR, tá certo, gente? Obrigada, obrigada.